Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 19, capítulo 201. Enquanto Ortorin folheava a revista semanal que tinha em mãos, o Dendemushi que carregava começou a tocar de repente. Ele tirou o objeto, olhou para o padrão familiar da concha e ergueu uma sobrancelha antes de responder com um leve sorriso. Doflamingo? Aquele cara, o Mitch, veio te procurar? De fato, a ligação partiu de Doflamingo. Ao ouvir a pergunta, Doflamingo deu uma risadinha em seu tom habitual. Fufufufufu. Aquele cara está a caminho de Dressrosa, mas ainda está em trânsito. Não se preocupe, eu cuido da questão do trem marinho com ele. Com você cuidando disso, eu me sinto naturalmente mais tranquilo, respondeu Ortorin com uma risada discreta antes de perguntar. Então, havia algo que você precisava me contar? Certo, confirmou Doflamingo. É sobre aquele esquadrão de caçadores de escravos que você me pediu para investigar da última vez. Sinceramente, Ortorin quase havia se esquecido disso. Ao ouvir isso, endireitou-se e perguntou. E então? O que você descobriu? Alguma notícia sobre aquelas 3 irmãs? Sim, eu sei. Acontece que as 3 irmãs foram capturadas por uma equipe de caçadores de escravos liderada por um homem chamado Etorois. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, ele é um peixe pequeno, mas um cão leal dos dragões celestiais. Sua equipe fornece escravos regularmente para Mary Geoise. De acordo com minhas informações, as irmãs já foram enviadas para lá, explicou Doflamingo. Mary Geoise, hein? Ortorin soltou um suspiro silencioso. Exatamente como ele suspeitava. Enquanto Ortorin refletia sobre isso, Doflamingo continuou. Também usei minha influência para verificar as coisas em Mary Geoise, mas, me deparei com alguns problemas. Que tipo de problema? Perguntou Ortorin novamente. 2 semanas depois da chegada das irmãs a Mary Geoise, os dragões celestiais realizaram um de seus jogos no Palácio dos Deuses. Por puro azar, as 3 irmãs foram forçadas a comer frutas do diabo. Agora elas se tornaram usuárias de frutas do diabo, disse Doflamingo, impotente. Ah, tão rápido assim? Ortorin ergueu uma sobrancelha, demonstrando leve surpresa. Ainda assim, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Ele estava se perguntando se esse incidente poderia interferir no encontro de Hancock com a Meru Meru no Mi, mas parecia que as irmãs se tornaram usuárias de Akuma no Mi quase imediatamente após chegarem a Mary Geoise. Sem se alongar muito no assunto, Ortorin perguntou novamente. Há alguma maneira de você tirar aquelas 3 irmãs de Mary Geoise? Isso é, um pouco complicado, hesitou Doflamingo antes de explicar. Pelo que descobri, as irmãs agora são mantidas como escravas artísticas pela família Figarland. E nossa família Don Quixote sempre teve relações tensas com elas. Se não me engano, sua família Don Quixote não se dá bem com ninguém, certo? Provocou Ortorin. Os Don Quixotes bem poderiam ter uma condição hereditária, loucura coletiva. Esse clã sempre produziu excêntricos. Doflamingo e Rosinante, um puramente mau, o outro puramente bom, já era um exemplo perfeito. O fato de seu pai ter arrastado toda a família do céu por um capricho era outro exemplo. Doflamingo tinha até um primo, Josgard, que após conhecer a princesa Otoime na Ilha dos Homens Peixe, tornou-se uma pedra no sapato dos dragões celestiais, discursando dia e noite sobre igualdade e libertação de escravos. Esses eram apenas os excêntricos notáveis dessa época. Em todas as gerações, a família Don Quixote, de alguma forma, conseguia semear o caos e dar cor à vida em Mary Geoise. Por causa disso, suas relações com outras famílias de dragões celestiais sempre foram complicadas e instáveis. Ao ouvir a provocação de Ortorin, Doflamingo deu uma risadinha sem graça, mas acrescentou. E pequenas disputas com outras famílias não importam muito. Mas com os Figarlands, as coisas estão realmente ruins entre nós. Ortorin ficou em silêncio por um momento. Ele se lembrou de como, na história original, Josgard causou um escândalo durante o Conselho Mundial, aliando-se à princesa Vivi e aos outros para atacar seus companheiros dragões celestiais. Para os dragões celestiais, esse tipo de escândalo não era grande coisa. Mas, como aconteceu durante o Conselho Mundial, causou bastante alvoroço. Mesmo assim, não deveria ter justificado a morte de um dragão celestial. No entanto, o caso foi entregue aos Cavaleiros de Deus. Seu líder na época, Figarland Garlin, ao descobrir que o encrenqueiro era da família Don Quixote, executou um Josgard ali mesmo. Pensando bem, quando Doflamingo disse que o relacionamento deles era extremamente hostil, ele realmente não estava exagerando. Entendi. Tente ver se há alguma maneira de tirá-los de lá para mim. Se isso não funcionar, considerarei outras medidas para resolver a situação deles, disse Ortorin após uma breve pausa para reflexão. Doflamingo respondeu, entendido. Mas não crie muitas expectativas. Quanto mais eu me movimentar, maior a probabilidade de colocar aquelas 3 irmãs em perigo. Isso era verdade. Se Doflamingo se mantivesse em silêncio, as irmãs Hancock poderiam continuar sendo meras escravas artistas sob o comando da família Figarland. Mas se seus movimentos fossem descobertos, os Figarland poderiam muito bem decidir se livrar das irmãs de vez. Após desligar o Dendemushi, Ortorin balançou a cabeça em sinal de impotência e em seguida, pegou o aparelho novamente para discar outro número. Em pouco tempo a ligação foi estabelecida e uma voz preguiçosa, porém elegante, respondeu, bem com, algum progresso? 200 bilhões de belis. Não se esqueça, lembrou-lhe Ortorin primeiro. O tom de Shaq imediatamente se tornou mais incisivo. Então você tem informações concretas? Sim, respondeu Ortorin. As irmãs Boa Hancock estão atualmente em Mary Geoise, aprisionadas na residência divina. Elas agora pertencem à família Figarland, mantidas como escravas de espetáculo. Infelizmente, as 3 já foram forçadas a comer frutas do diabo. Shaq permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. Pelo menos eles ainda estão vivos. Isso significa que ainda há esperança. Já lhe disse a localização exata e a situação. O resto depende de você. Só garanta que meus 200 bilhões de belis cheguem logo, disse Ortorin casualmente. Percebendo que Ortorin estava prestes a se eximir da responsabilidade, Shaq disse apressadamente, espere bem com. Mary Geoise não é um lugar onde qualquer um possa entrar. Você tem os meios para coletar informações lá. Por que não nos dá uma mãozinha e nos ajuda a tirá-los de lá? Estamos falando de Mary Geoise, o coração político, cultural e econômico do governo mundial. Você espera que eu cause problemas lá? Esqueceu quem eu sou?
Sou um fuzileiro naval. Ortorin recusou firmemente. Eu pago mais, disse Shaq sem hesitar. Se você conseguir trazê-los de volta, eu acrescento mais 200 bilhões. Você tem todo esse dinheiro? Perguntou Ortorin com ceticismo. Shaq podia até ter uma boa situação financeira, mas ela administrava apenas uma empresa privada de informações, não uma organização de grande porte. 200 bilhões já era uma quantia enorme. Será que ela realmente conseguiria adicionar mais 200 bilhões a isso? Não sei, admitiu Shaq, mas a Amazon Lily pode arrecadar o dinheiro. Além disso, você sabe tão bem quanto eu. Aquelas 3 irmãs são as princesas herdeiras da Amazon Lily. A própria Hancock provavelmente se tornará a próxima imperatriz da Ilha Cuja. Ortorin entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Na verdade, parte da razão pela qual ele se envolveu foi justamente essa. O valor de Hancock era imenso, não apenas por sua beleza e fama como a mulher mais bonita do mundo, mas também por seu incrível poder de combate. E a Amazon Lily era conhecida por seus guerreiros ferozes. Quase todos lá eram habilidosos em Aqui. Se ele conseguisse trazer aquela ilha para o seu domínio, seria como ganhar uma força de elite inteira da noite para o dia. Enquanto Ortorin ponderava em silêncio, Shaq interpretou seu silêncio como hesitação quanto ao preço. 300 bilhões, exclamou ela. Eu acrescento 300 bilhões. A Amazon Lily vai juntar 500 bilhões de belis para você. Você acha que pode me comprar com dinheiro? Isso é um insulto. Ortorin queria repreendê-la diretamente, mas a quantia era simplesmente tentadora demais. Não se trata de dinheiro, disse ele pigarreando sem jeito. É que eu sou um cara de bom coração. Tudo bem, vou até o fim. Encontre-me no arquipélago Sabald. As irmãs Hancock devem estar seguras por enquanto. Assim que eu resolver meus assuntos atuais, nos encontraremos e conversaremos pessoalmente. Dito isso, Ortorin deu sua confirmação final, um tanto constrangida. Capítulo 202. Novo Mundo, Ilha Flutuante. A ilha em si não tinha nada de especial, apenas uma pequena ilha remota na orla do território de Kaido. Uma modesta cidade se erguia nela com menos de 1000 habitantes, e carregava uma atmosfera de silenciosa desolação. Agora, porém, os moradores originais já haviam partido há muito tempo. A cidade havia sido completamente tomada por piratas. Na praça central, os piratas das feras haviam montado seu acampamento principal. Kaido estava sentado em frente à maior tenda, oferecendo um banquete ao ar livre. Os principais oficiais dos piratas das feras estavam todos reunidos ali. Entre eles estavam King e Queen, bem como vários piratas poderosos que não haviam aparecido na história original, mas que agora faziam parte dos piratas das feras. É provável que esses indivíduos tenham deixado a tripulação posteriormente ou tenham sido gradualmente eliminados durante a luta pelo trono de Yonkou. Kaido estava sentado sozinho à mesa, comendo pequenas porções e bebendo saquê. Logo depois, um pirata subordinado veio correndo da rua distante, com o rosto tenso. Chefe, a vovó chegou. Por que tanto pânico? Não me envergonhe aqui, suma daqui. Kaido rosnou claramente irritado, e fez um gesto para o homem se afastar. Ainda assim, os rostos de vários oficiais se enrijeceram, e seus olhos demonstraram traços de inquietação. O nome Big Mom era um nome que ninguém nos mares podia se dar ao luxo de levar levianamente. No silêncio pesado e tenso que se seguiu, passaram-se cerca de 10 minutos antes que o som de passos ecoasse do final da rua firmes, mas acompanhados pelo murmúrio fraco de uma comitiva. A primeira figura a aparecer foi a própria Charlotte Linlin. No instante em que Kaido a viu, um lampejo de emoções mistas passou por seus olhos. Charlotte Linlin exibia a mesma confiança imponente de sempre. Sua estrutura física robusta, de alguma forma, conseguia parecer elegante em vez de volumosa, transmitindo até mesmo uma sensação de poder curvilíneo. Ela usava um chapéu de capitão e um casaco marrom jogado sobre os ombros com uma espada pendurada na cintura. Seu largo sorriso irradiava energia enquanto caminhava em direção a Kaido. Apenas Katakuri e Charlotte Amande a seguiam. Charlotte Amande, a terceira filha de Linlin e membro da tribo da serpente, tinha um cigarro entre os lábios, sua expressão fria e distante por natureza. Um chapéu de abas largas protegia seu rosto do sol, e sua figura era sinuosa e graciosa, condizente com sua linhagem. Mamamamama. Kaido, quanto tempo? Parece que você ficou ainda mais forte desde a última vez. Linlin exclamou alegremente enquanto se aproximava. Kaido levantou-se, um leve sorriso curvando seus lábios. Linlin, você continua a mesma de sempre. Ser igual é a melhor coisa, respondeu Linlin casualmente. Ao se aproximarem, seus olhares se encontraram, e naquele instante, ondas de aura avassaladora começaram a emanar de ambos. A pressão opressiva espalhou-se pela praça. Os oficiais de Kaido instintivamente levaram as mãos às suas armas, seus olhares endurecendo enquanto observavam Katakuri e Amande. Katakuri e Amande também ficaram tensos, com expressões que se tornaram solenes. A atmosfera parecia prestes a explodir em batalha a qualquer segundo. Então Kaido quebrou o silêncio de repente. Você me prejudicou muito naquele negócio de armas, Linlin. Mamamamama. Linlin soltou uma gargalhada estrondosa. Ainda guarda rancor por isso? Isso não é nada másculo da sua parte, Kaido. Eu não usei nenhum truque sujo, usei? Kaido bufou, demonstrando sua irritação, mas não podia refutá-la. A competição pelo comércio de armas tinha sido aberta e justa, não houve truques envolvidos. Linlin não demonstrou nenhuma intenção de agravar ainda mais a situação. Ao controlar seu Aqui do Conquistador, o ar instantaneamente pareceu mais leve. Ao vê-la tomar a iniciativa, Kaido também relaxou. Lentamente ergueu a mão, indicando-lhe que se sentasse, enquanto retirava sua presença imponente. Com ambos os capitães relaxando as manobras, seus subordinados finalmente seguiram o exemplo, acalmando os ânimos e restaurando a tranquilidade tensa na praça. Charlotte Linlin sentou-se ao lado de Kaido e disse: Vamos deixar esse último negócio para trás. Estou aqui para falar sobre novos negócios, não é? Não se engane, Linlin, respondeu Kaido secamente. Quando se trata de Pedra do Mar, eu já monopolizo o mercado. No momento em que Charlotte Linlin estava prestes a responder, seus olhos se desviaram de Kaido e ela de repente notou uma pequena figura espiando curiosamente de uma tenda próxima. A expressão de olhos arregalados da criaturinha era simplesmente adorável. Charlotte Linlin sempre teve uma queda por crianças. Sua atitude em relação a elas era completamente diferente de como tratava os adultos, sua paciência, seu tom de voz, até mesmo seu temperamento. Se um adulto a irritasse, ela o despedaçaria sem hesitar. Mas com crianças,
Ela se tornava carinhosa, gentil, quase maternal. Que garotinha mais fofa. É sua filha? Perguntou ela com genuína curiosidade, com a atenção completamente voltada para a criança. A boca de Kaido se contraiu como se ele tivesse mordido algo azedo. Ele resmungou sem jeito. Filho, esse é o meu filho. O sorriso alegre de Charlotte Lilin transformou-se imediatamente em uma carranca. Se você quer tanto um filho, tenha outro. Não imponha sua vontade à sua filha. Esse tipo de tolice não combina com você. Kaido parecia completamente descontente com a bronca. Estava prestes a perder a paciência quando Lilin, claramente farta dele, virou-se com um sorriso doce e acenou para a criança. Venha cá, querido. Deixe-me ver quem é tão adorável. A garotinha era, claro, a filha de Kaido, Yamato. E para falar a verdade, ela era realmente adorável. Pequena e de rosto redondo, com olhos grandes e brilhantes e um par de chifres minúsculos como os do pai. Era o tipo de visão que poderia derreter o coração de qualquer um. Yamato parecia nervosa, mas era corajosa para sua idade. Após uma breve hesitação, ela saiu da tenda e correu direto para o lado de Kaido, abraçando-o com força pela perna. Desde que Kozuki Oden escapou de Wano, nenhum dos dramas posteriores entre Yamato e Kaido aconteceu aqui. Yamato nunca ficou obcecado por Oden, e pai e filha não brigaram. Sem essa influência, a atitude de Kaido em relação a Yamato era muito mais gentil, e o relacionamento entre eles parecia genuinamente bom. Ao ver o rostinho tímido de Yamato e o sorriso afetuoso de Charlotte Lilin, a irritação de Kaido se dissipou. Ele sentou-se de pernas cruzadas no chão, bagunçou os cabelos de Yamato e disse, vai em frente. Ela não vai te machucar. Talvez tenha sido o incentivo do pai, ou a simpatia natural de Lilin pelas crianças, mas Yamato logo reuniu coragem. Após uma breve pausa, ela sentiu e deu um passo à frente, falando em voz baixa e abafada, meu nome é Yamato. Eu tenho 9 anos. O sorriso de Charlotte Lilin se alargou enquanto ela acariciava suavemente a cabeça de Yamato. Meu nome é Lilin. Sou uma velha amiga do seu pai. Mamãe. Em pouco tempo, Kaido se viu observando os dois rirem e brincarem juntos. Yamato até subiu no colo de Lilin, e os dois não paravam de rir. A visão da grande Charlotte Lilin tão relaxada, brincando abertamente com uma criança sem se importar com sua imagem, era quase surreal. Um leve brilho de ternura surgiu nos olhos de Kaido enquanto ele os observava. Talvez essa fosse uma cena que ele já tivesse imaginado mais de uma vez. Mesmo assim, diante de sua tripulação, Kaido não demonstraria nada de incomum. Alguns minutos depois, sua paciência se esgotou e ele rosnou. Quando é que aquele desgraçado do Ortorin vai chegar? Em breve, respondeu Charlotte Lilin, ainda segurando Yamato nos braços. Conversamos no caminho, ele chegará no máximo esta noite. Então ela fez uma pausa, virou-se para Kaido com um sorrisinho maroto e disse, ah, e meu querido neto também virá. Você poderá conhecê-lo. O filho daquele Ortorin? Kaido ergueu uma sobrancelha. Imagino quanto do talento do pai ele herdou. Yamato despertou aqui do conquistador muito jovem, sabia? Sério? Os olhos de Charlotte Lilin brilharam de alegria. Ela olhou para Yamato, visivelmente satisfeita, e passou a mão pelos cabelos da garota. Que notícia maravilhosa. Por algum motivo, Kaido não conseguia se livrar da sensação de que havia algo estranho no sorriso de Lilin, como se ela soubesse algo que ele desconhecia. Capítulo 203. Ao cair da noite, fogueiras começaram a se acender por todo o acampamento. Kaido e Charlotte Lilin não estavam apenas esperando Ortorin ociosamente. Eles já haviam começado a comer, beber e conversar animadamente há tempos. Charlotte Lilin não se esforçou para provocar Kaido, e o próprio Kaido nutria um carinho peculiar por ela. Os dois beberam e relembraram os velhos tempos, rindo juntos com uma nostalgia calorosa que evocava seu passado turbulento. Se não fosse por Roger naquela época, Kaido estava no meio da frase quando um subordinado mais jovem veio correndo em direção a eles de longe. Chefe, o navio de guerra da marinha está chegando, relatou o homem nervoso. Kaido parou de falar imediatamente. Ele se virou para Charlotte Lilin e murmurou, Ortorin está aqui? Eu consigo te ouvir perfeitamente bem, respondeu Charlotte Lilin casualmente, estendendo a mão para dar um tapinha leve em Yamato, que havia adormecido em seus braços. Se você não estiver bêbado, não perca a calma depois. Eu adoraria lutar com ele de novo, mas sei que hoje à noite é dia de negócios, disse Kaido com um gesto de desdém, acenando com a mão. Poucos minutos depois, passos ecoaram no final da rua. Através do brilho da fogueira e das sombras da noite, Ortorin e seu grupo foram surgindo gradualmente à vista. Ele vestia um terno preto, seu manto da justiça drapeado sobre os ombros e seu característico martelo de guerra preso às costas. Um sorriso tranquilo curvou seus lábios enquanto caminhava abertamente em direção à luz da fogueira. Atrás dele vinha Gion, com Ace adormecido nos braços. A cena dos dois juntos dava a impressão de uma pequena família passeando ao entardecer. Kaido inclinou ligeiramente a cabeça. Aquela mulher, ela é a mulher de Ortorin. Não consegue enxergar direito depois de uns drinks? É o Gion dos fuzileiros navais, respondeu Charlotte Lilin, mas logo um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Embora, você talvez não esteja totalmente errada. Mamamama. Enquanto os dois cochichavam, Ortorin se aproximou e ergueu a mão com um sorriso tranquilo. Desculpem a demora. Quem está atrasado sou eu. Antes mesmo que suas palavras tivessem se dissipado, Charlotte Lilin se levantou, ainda segurando Yamato, e caminhou até Ortorin e Gion para encará-los. Sua presença imponente fez com que Gion se tensionasse instintivamente, seus movimentos um tanto rígidos. Mas antes que pudesse reagir, o olhar de Charlotte Lilin suavizou-se ao se fixar em Ace, que dormia nos braços de Gion. Este é o Ace, não é? Perguntou ela gentilmente. Antes que Ortorin pudesse responder, Gion assentiu levemente. Sim, esse é o Ace. Ainda segurando Yamato em um dos braços, Charlotte Lilin estendeu a mão livre. Deixe-me segurar este pequeno por um instante. Gion olhou para Ortorin, que assentiu levemente sem demonstrar objeção. Com cuidado, ela entregou Ace. Para sua surpresa, ela viu uma ternura e um afeto inconfundíveis no rosto de Charlotte Lilin. Na mente de Gion, Charlotte Lilin sempre fora uma pirata implacável e extremamente poderosa, alguém que ela jamais imaginaria demonstrando ternura. O máximo que Gion sentirá por ela era uma emoção complexa, por saber que ela era a mãe de Ortorin. Ela jamais imaginou ver aquela expressão no rosto dela agora. Charlotte Lilin embalava Yamato em um braço e Ace no outro, com uma expressão gentil e cheia de ternura. No entanto, o canto dos seus olhos brilhava de alegria, como se não fosse pelo medo de acordar as duas crianças adormecidas. Ela pudesse ter dado uma gargalhada de pura felicidade.
Rápido, Amande. Charlotte Lillian abraçou as duas criancinhas com força e sussurrou algo urgente. Mal ela terminou de falar, uma figura apareceu à velocidade da luz entre Ortoren e Charlotte Lillian, colidindo com Ortoren e lançando-o para trás. Essa figura era ninguém menos que Charlotte Amande, a terceira filha da família Charlotte e irmã mais velha de Ortoren. Para ser sincero, esta foi apenas a segunda vez que Ortoren encontrou sua irmã. A primeira fora na festa do chá, mas naquela ocasião, ela parecerá bastante distante. Eles não haviam conversado muito, então não eram particularmente próximos. Desta vez, porém, as coisas pareceram decididamente estranhas. Quando Ortoren foi empurrado para o lado, ele percebeu que sua irmã estava incrivelmente animada. Ao se virar, ele viu a expressão antes fria e distante de Amande completamente substituída por uma de excitação contagiante. Com a câmera na mão, ela se movia freneticamente para os lados, buscando os ângulos perfeitos para fotografar Charlotte Lillian e as duas crianças em seus braços. Este ângulo. Perfeito, absolutamente perfeito. Mamãe, incline a cabeça um pouquinho mais para baixo. Isso, dê um beijinho na cabeça do pequeno Ace. É esse o olhar. Espera aí, preciso registrar isso. Assim, sob os olhares incrédulos e atônitos da multidão, Charlotte Lillian, com as duas crianças nos braços, posou uma após a outra, extravagante e despreocupada, completamente alheia aos olhares ao seu redor. Mamamama, toma mais, toma mais. Charlotte Lillian riu baixinho, baixando a voz enquanto chamava. Gion ficou completamente atonita. Ela se virou para Ortoren com um olhar confuso. Ela é sempre assim em particular? Ortoren coçou a nuca, um pouco envergonhado. Não me pergunte. Eu não costumo sair muito com ela. Nesse instante, como se ainda não estivesse satisfeita, Amande parou e olhou em volta. Ao avistar Katakuri, acenou animadamente. Venha cá. Tire umas fotos nossas juntos. Meu sobrinho adorável é simplesmente o máximo. Depois de convencer Katakuri a ser seu fotógrafo, Amande rapidamente se juntou a Charlotte Lillian, posando animadamente ao lado da mãe. As duas estavam com sorrisos de orelha a orelha, completamente absortas na sessão de fotos. Após esperar um tempo, Kaido finalmente perdeu a paciência. Levantou-se abruptamente, resmungando palavrões enquanto caminhava em direção a Charlotte Lillian. Ei, o que você pensa que é este lugar? Não foi para isso que viemos, foi? Pare com isso. Mas antes que Kaido pudesse terminar, Charlotte Lillian de repente passou o braço em volta do ombro dele, puxando-o para dentro da foto com uma risada calorosa. Pensando bem, nunca tiramos uma foto juntos, não é, Kaido? Pego de surpresa pelo abraço repentino. O rosto de Kaido ficou vermelho como um tomate, apesar de ter resmungado antes. Seus olhos se moveram nervosamente, mas ele não resistiu. Ficou em silêncio e entrou na brincadeira discretamente. Assim, Ortoren, Gion e os piratas ao redor ficaram impotentes, observando o grupo tirar foto após foto freneticamente. Antes de vir para cá, imaginei muitos cenários possíveis para o nosso encontro, murmurou Gion ao lado de Ortoren, mas nunca esperei que terminasse assim. Ortoren suspirou com um toque de resignação. Bem, piratas são piratas. Eles fazem as coisas por impulso. É compreensível. Mal ele terminou de falar, Katakuri gritou. Thorin, vem tirar uma foto com a gente. Eu também quero estar na foto em grupo. Ortoren fez uma careta de exasperação, mas respondeu prontamente. Entendi, já estou fazendo. Após uma série de cliques e flashes, Ortoren e Gion foram contagiados pelo clima animado e acabaram participando da sessão de fotos. Nesse momento, a câmera já havia sido passada para o sempre entusiasmado e rechonchudo Queen, que ficou mais do que feliz em assumir o controle. Todos ficaram mais de meia hora entre risos e discussões até que a frenética sessão de fotos finalmente se acalmasse. Quando tudo acabou, Kaido instruiu especificamente a Queen. Certifique-se de imprimir cópias extras dessas fotos. Eu quero um conjunto para mim. Charlotte Lillian planejava passar mais tempo criando laços com Ace e Yamato, mas ao ver os dois pequenos dormindo profundamente, decidiu não incomodá-los. Ela pediu a Amande que os levasse de volta às tendas do acampamento para descansarem. Somente depois que as duas crianças foram levadas embora, a atmosfera ao redor da fogueira gradualmente voltou ao normal, não sendo mais tão animada como antes. Capítulo 204. Depois que Ortoren e os outros se sentaram, o clima ficou um pouco constrangedor. Kaido, em particular, ficou coçando a cabeça, aparentemente sem saber como iniciar a conversa. Essa incerteza também contagiou Ortoren. Olhando ao redor, ele quebrou o silêncio com um sorriso levemente envergonhado. Ei, faz muito tempo, não é? Mas assim que ele falou, todos se entreolharam, sem saber como reagir, o que só tornou a situação ainda mais constrangedora. Ortoren pigarreou e continuou. Bem, já que ninguém parece muito interessado em conversa fiada, vou direto ao ponto. Vim aqui hoje para discutir um acordo comercial com os seus piratas das feras. Isso finalmente quebrou o silêncio tenso. Kaido ajeitou a postura, a voz grave enquanto perguntava. Pedra do mar, certo? Exatamente. Ortoren assentiu. Para ser honesto, atualmente tem uma enorme demanda por pedra do mar. Seus piratas das feras têm uma clara vantagem nessa área. O país de Wano pode produzi-la em grandes quantidades. Gostaria de estabelecer um comércio de pedra do mar estável e de longo prazo com vocês. Após uma breve pausa, ele acrescentou. Já que você concordou em se encontrar comigo, Kaido-sama, vou interpretar isso como um sinal de que você não se opõe a este acordo. Estou certo? Charlotte Lillian vinha tentando marcar esse encontro com Kaido há algum tempo antes que ele finalmente desse sua resposta. O simples fato de ele ter concordado em se encontrar já dizia muito. Se ele realmente não tivesse intenção de fazer negócios com a Ortoren, não haveria necessidade desse encontro. Esqueça a pedra do mar por enquanto. No mercado de armas, estávamos quase fechando um acordo com o governo mundial. Aí você apareceu e estragou tudo. Não acha que me deve uma explicação por isso? Kaido bufou friamente, o olhar penetrante e pesado fixo em Ortoren. A competição impulsiona o progresso, não é? Do meu ponto de vista, seus piratas das feras ainda estão se saindo muito bem no comércio de armas. Os pedidos continuam chegando, disse Ortoren com uma risada casual. Kaido não respondeu, mas Queen se pronunciou. Isso é só por enquanto. Desde que você garantiu as minas de chumbo branco, temos perdido terreno constantemente na fabricação de armas de alta tecnologia. Daqui a alguns anos, nossa competitividade será
completamente aniquilada por você. Então, afinal, eles mencionaram o chumbo branco, pensou Ortorin consigo mesmo. Antes de vir para cá, ele havia considerado cuidadosamente todos os possíveis rumos que a negociação poderia tomar, e sabia que a questão do cabo âmbar certamente surgiria. Kaido não era do tipo que perdia uma oportunidade como essa. E Ortorin compreendeu perfeitamente bem. Uma vez que o chumbo branco estivesse em jogo, inevitavelmente estaria ligado à Pedra do Mar. Se ele se recusasse a ceder em relação à pista âmbar, Kaido jamais concordaria com o acordo da Pedra do Mar. Não havia necessidade de conjecturas, era óbvio desde o início. Após um breve silêncio, Ortorin finalmente disse: então, você está planejando trocar Pedra do Mar por minério de chumbo branco? A aparente negociadora de Kaido, Queen, sorriu amplamente. Isso mesmo. Benefício mútuo, não é? Ortorin não respondeu de imediato, e o ar ficou imóvel, silencioso e pesado. A fogueira crepitava suavemente, preenchendo o silêncio. Passaram-se 2 ou 3 minutos antes de Ortorin falar novamente. Você tem razão, cada lado consegue o que precisa. Nesse caso, vamos conversar sobre como vamos trocar chumbo branco por Pedra do Mar. 3 para 1. Kaido bateu com a mão na mesa, sua voz grave cortando o ar. Para cada 3 partes de chumbo branco, você recebe uma parte de Pedra do Mar de peso igual. Esse preço é um pouco alto, não acha? No momento, o chumbo branco vale muito mais do que a Pedra do Mar no mercado, respondeu Ortorin sem hesitar. Com Fevance à beira da destruição, a produção de chumbo branco praticamente cessou em todo o mundo. Na verdade, Doflamingo e Moria já haviam iniciado operações de mineração de teste em pequena escala em Fevance, mas não planejavam liberar nada para o mercado ainda. Estavam esperando, observando os preços subirem, visando lucrar o máximo possível mais tarde. Como resultado, o preço do chumbo branco já havia se multiplicado várias vezes, ultrapassando agora em muito da pedra marinha. Se interrompermos as exportações de Pedra do Mar, seu preço disparará em pouco tempo, rivalizando com o do chumbo branco. Então, quando se fala em preço de mercado, isso significa pouco para nós que controlamos a fonte, não acha? Rebateu Queen, logicamente. Tanto o chumbo branco quanto a Pedra do Mar eram recursos extremamente escassos. O chumbo branco só podia ser produzido em Fevance, enquanto o país de Wano era a maior fonte e exportadora de Pedra do Mar. Se as exportações de Pedra do Mar fossem interrompidas, outras regiões ainda poderiam produzir pequenas quantidades, mas seriam insignificantes demais para fazer diferença. Seu preço dispararia em pouco tempo, assim como aconteceu com o chumbo branco. Mesmo assim, 3 para 1 é muito, disse Ortorin, balançando a cabeça. Eu preciso de uma grande quantidade de Pedra do Mar, e você precisa de uma grande quantidade de chumbo branco. Sem Pedra do Mar, muitos dos meus planos ficarão limitados. Mas sem chumbo branco, em 2 ou 3 anos, você ficará para trás em tecnologia bélica. Isso seria desastroso para nós dois. Portanto, neste acordo, nenhum de nós leva vantagem. A cooperação beneficia ambos, a divisão prejudica ambos. Ele fez uma pausa por um momento e acrescentou: então, se vamos negociar, vamos deixar de lado a conversa fiada. Já que estamos aqui, vamos demonstrar sinceridade de ambos os lados. 2 pelo preço de 1. Kaido bateu com a mão na mesa. Mas eu também quero a tecnologia de produção de Akuma no Mi do tipo Zoan artificial dos piratas da Big Mom. Ortorin ergueu uma sobrancelha diante da exigência. Essa tecnologia não era exatamente secreta na época em que o Mads estava ativo, era? O Queen não tinha acesso a ela? Queen pareceu um pouco constrangida. Esse não era o foco da minha pesquisa naquela época. Ele não estava mentindo. Seu trabalho principal era focado no desenvolvimento de armas e na decifração da tecnologia de aprimoramento genético da Germa. No momento, Queen ainda não havia dominado nenhuma das duas. Contudo, como a história original mostrou mais de uma década depois, ele havia decifrado completamente a tecnologia de modificação genética da Germa e se transformado em uma arma viva capaz de múltiplas habilidades sobre-humanas. Se os piratas das feras tivessem continuado a evoluir em vez de serem derrotados pelo rei dos piratas, Luffy, a descoberta de Queen, combinada com seu estranho exército de usuários instáveis de Zoan artificial, poderia ter levado a algo completamente novo. A fusão dos poderes das Zoan artificiais com aprimoramentos genéticos teria criado uma força muito maior do que a soma de suas partes. Nesse instante, Charlotte Linlin soltou uma risada fria. Mesmo que eu lhe desse a tecnologia, você ainda não conseguiria reproduzi-la. A produção artificial de frutas do diabo requer fatores ambientais específicos, e o país de Wano já está se transformando em um deserto árido, sufocado pela sua poluição industrial. Se conseguiremos ou não reproduzir isso é problema nosso, não seu. Kaido retrucou bruscamente. Ortorin lançou um olhar para Charlotte Linlin. A tecnologia estava em suas mãos, então seu consentimento era necessário. Claro, se ela se recusasse, Ortorin tinha outras maneiras de obtê-la. Ele poderia contatar o corpo de ciências. Punk Hazard certamente possuía essa tecnologia, embora fosse muito menos conveniente do que lidar diretamente com Linlin. Ao cruzar o olhar com Ortorin, Charlotte Linlin simplesmente deu de ombros. Faça como quiser. Isso arrancou um leve sorriso de Ortorin. Voltando-se para Kaido, ele disse: um por um. Nós daremos a vocês a tecnologia e, em troca, o território dos piratas das feras deverá abrir seus mercados para nós. Abrir que mercados? Kaido franziu a testa. Assim como nossa parceria entre a G5 e Totoland, explicou Ortorin. Importaremos grandes quantidades de mercadorias do Mar do Norte e as venderemos em Totoland. Durante esse processo, os piratas da Big Mom garantem a segurança e a prioridade de todas as guildas mercantes que ostentam nossa bandeira. À medida que as operações de contrabando de Ortorin continuavam a se expandir, ele também precisava ampliar seu alcance de mercado no novo mundo. Embora Totoland ainda apresenta-se um potencial inexplorado, incorporar o território dos piratas das feras a essa rede comercial aumentaria significativamente os lucros gerais. Antes que Kaido pudesse falar, Ortorin sorriu e acrescentou: esse tipo de cooperação beneficia ambos os lados. Você não gostaria que seu território continuasse sofrendo com a escassez de recursos e vendo seu povo vivendo em dificuldades, gostaria? Capítulo 205. Após a ligação entre Chumbo Branco e Pedra do Mar, uma vantagem foi que o lado de Kaido também se recusou a ceder. Desta vez, o acordo não era mais Ortorin perseguindo Kaido, implorando para que ele vendesse Pedra do Mar. Havia se tornado uma negociação genuína onde ambos os lados possuíam algo que o outro precisava. A partir daí, as duas partes negociaram interminavelmente os preços e os termos da transação. No fim, eles deixaram de lado a questão das taxas fixas. Após muita discussão, finalmente chegaram a um acordo. Ortorin removeu as restrições ao comércio de chumbo branco com os piratas das feras, permitindo que ambos os lados negociassem livremente de acordo com os preços de mercado. Em troca, os
os piratas das feras abriram suas rotas de suprimento de pedra do mar para Orthorin, também permitindo transações irrestritas a valor de mercado. Para garantir esses dois canais comerciais, eles concordaram com duas condições especiais. Primeiramente, os piratas das feras abririam os mercados dentro de seus territórios, seguindo o mesmo modelo da parceria entre o G5 e Totoland, permitindo que a Orthorin exportasse e vendesse livremente os produtos da Mar do Norte em suas terras. Em segundo lugar, os piratas da Big Mom entregariam toda a tecnologia de produção de Akuma no Mi do tipo Zoan artificial aos piratas das feras. Quanto à forma como seriam produzidos, isso não era da conta de Orthorin. Os danos ambientais no país de Wano não importavam, Kaido controlava mais do que apenas Wano. Ele poderia simplesmente transferir a produção para outro lugar. Quanto a se eles conseguiriam se virar sem os anões de Dressrosa, isso dependia inteiramente das habilidades de Queen. Por que Orthorin deveria se preocupar com isso? Seu G5 faz fronteira com Totoland e não fica muito longe da ilha Whole Cake, disse Kaido, erguendo sua xícara e tomando um longo gole. Esse tipo de rota comercial é fácil de administrar, mas nós, piratas das feras, não compartilhamos fronteira com o seu G5. Levar suas caravanas em segurança para o meu território não será tão simples. Você considerou esse risco? Orthorin assentiu. Claro, embora G5 não se conecte diretamente ao seu território, Totoland fica perto o suficiente. As caravanas podem simplesmente atravessar Totoland para chegar até vocês. Você quer que eu coma as sobras? Kaido franziu a testa, claramente descontente. Charlotte Lilin sorriu, com um brilho malicioso nos olhos. Você não confia tanto assim em mim? Uf. Depois de atravessar seu território, o que sobraria de valor para levar? Kaido bufou friamente. Sua suspeita era justificada, e sua desconfiança em relação a Charlotte Lilin era perfeitamente natural. Ao ver a situação, Orthorin deu uma risadinha. Nesse caso, por que não abrimos uma rota completamente nova? Kaido lançou-lhe um olhar penetrante. E como você pretende fazer isso? Ashinozu disse Orthorin sem hesitar. Se você olhar os mapas, há 3 grandes potências entre o nosso G5 e os seus piratas das feras. Primeiro, os piratas da Big Mom. Tecnicamente uma rota viável, mas já que vocês se recusam a usá-la, vamos descartá-la. Segundo, o Mar de Chromis, sob o controle dos piratas do Barba Branca. O G5 não tem nenhum conflito real com a tripulação do Barba Branca, então teoricamente poderíamos usar essa rota. No entanto, ouvi dizer que seus piratas das feras têm entrado em conflito com os piratas do Barba Branca com bastante ferocidade nos últimos anos. Se eles descobrirem que os suprimentos se destinam aos seus mercados, isso pode ficar perigoso. Você pretende se juntar a mim para derrotar aquele velho Barba Branca? Kaido se animou imediatamente. Orthorin acenou com a mão. Não se iludam. A posição dos fuzileiros navais em relação ao Barba Branca não é exatamente um segredo. Todos sabem, não daremos o primeiro passo enquanto ele não nos provocar. Tic. Kaido zombou com desdém. Sem espinha dorsal. Mesmo assim, ele não insistiu no assunto. Depois de pensar por um momento, perguntou, então seu alvo é o Oshoku? Ashinozu é um campo de batalha de 4 frentes, mas também é o ponto mais estratégico do mar, disse Orthorin com um sorriso. Se o G5 capturar, teremos uma rota comercial direta ligando-nos ao seu território. Isso significa que não haverá interferência externa em nossos negócios. Não seria benéfico para ambos os lados? Antes que Kaido pudesse responder, Orthorin continuou. Quando Shiki caiu, aquele desgraçado do Oshoku sofreu uma grande perda. Ele passou anos sem forças para desafiar ninguém, mas agora ele usou Ashinozu para reunir uma poderosa força pirata. Certamente você não acha que ele está satisfeito em ficar sentado quieto e sem ambição, acha? Você acha que ele ousaria vir atrás de mim? Kaido franziu a testa com um tom de irritação na voz. Apesar da frustração aparente, o desconforto em seus olhos era evidente. Ashinozu estava cercado por todos os lados, G5, Barba Branca, Big Mom e Kaido. Se Oshoku quisesse expandir seu domínio, teria que escolher um deles para atacar. E qualquer pessoa no Novo Mundo que não fosse cega sabia dos laços estreitos entre o G5 e os piratas da Big Mom. Provocar qualquer um deles poderia facilmente se transformar em uma guerra de 2 contra 1. A menos que Oshoku tivesse enlouquecido, ele jamais arrumaria briga com o G5 ou com a Big Mom. Isso deixou apenas 2 alvos possíveis, os piratas das feras e os piratas do Barba Branca. Kaido entendia isso perfeitamente. Era exatamente por isso que ele estava inquieto. Se Oshoku quisesse expandir seu território, ele iria atrás de Barba Branca ou dos piratas das feras? Qual alvo era mais fácil de destruir? A resposta era óbvia. Não se trata de se ele ousa provocá-lo. Trata-se de que se ele quiser se reerguer, você é a única opção dele, não é, Kaido? Orthorin ergueu o copo, tomou um gole lento e falou com um tom silencioso e significativo. Aquele Oshoku pode ser um estorvo, mas sua presença em Ashinozu beneficia todas as nossas 3 facções piratas. Essa é a verdadeira razão pela qual ele conseguiu ficar lá todo esse tempo. Kaido murmurou após refletir sobre o assunto. Na história original, mesmo durante a era em que os Yonkou lutavam lado a lado, Oshoku conseguiu manter seu domínio sobre Ashinozu por anos. Foi somente quando Barba Negra finalmente o derrotou que a ilha mudou de mãos. Por quê? Será que foi porque os Yonkou não conseguiram derrotá-lo? Claro que não, se Oshoku fosse tão poderoso ele teria sido um deles. A verdade é que todos os Yonkou consideravam Ashinozu uma zona tampão. Com aquela ilha e Oshoku entre eles, seus conflitos não se transformariam tão facilmente em uma guerra total. Se o seu G5 assumir o controle de Ashinozu, é como colocar um canhão bem na minha porta, não é? Kaido ergueu os olhos para Orthorin e perguntou. Se Shibukai. Orthorin bateu levemente na mesa. E quanto àquele Gekko Moria que você derrotou? Deixe-o assumir o comando de Ashinozu. O que você acha? Moria. Kaido coçou o queixo pensativamente. Aquele cara, comparado com Oshoku, ele é definitivamente mais fácil de lidar. Quando Kaido parou para pensar, rancores pessoais ou antigas rivalidades não importavam. Se Moria o odiava ou não era irrelevante, o que aquele homem poderia fazer a respeito? O que importava para Kaido era se o homem podia ser controlado. E comparado ao implacável Oshoku, Moria era muito mais fácil de lidar. Aos olhos de Kaido, Moria não chegava nem perto de estar no mesmo nível. Colocar Moria em Ashinozu serviria perfeitamente como uma proteção, garantindo também que ele nunca se tornasse uma ameaça real. Sua força e habilidade simplesmente não eram suficientes. Se você acha que isso funciona, podemos unir forças para derrotar Oshoku e colocar Gekko Moria em seu lugar em Ashinozu. Dessa forma, nossas rotas comerciais estarão conectadas, ameaça eliminada. É uma situação vantajosa para ambos, não acha? Disse Orthorin com um sorriso. Nós dois? Kaido virou a cabeça para olhar para Charlotte Lilin.
Charlotte Linlin acenou com a mão, em sinal de desdém. Por que está me olhando? Não vou me envolver nisso. Ficou claro que os piratas da Big Mom não tinham intenção de participar. Para Charlotte Linlin, manter a estabilidade era muito mais benéfico para o crescimento a longo prazo de sua tripulação. Ela não estava interessada em guerras desnecessárias. Assim que Kaido viu onde ela estava, não hesitou mais. Fiel à sua natureza, bateu com a mão na mesa, ergueu sua tigela de saque e declarou: nesse caso, vamos esmagar o Shoku juntos. Ortorin sorriu, erguendo seu copo para brindar com Kaido. Uma parceria agradável. Mas não vamos nos precipitar. Vamos agir depois de resolvermos as operações com o chumbo branco no Mar do Norte. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 206. Normalmente um grande acordo comercial, especialmente um que envolva unir forças para derrotar alguém como o Shoku, levaria muito tempo para ser negociado. Mas talvez porque todos os presentes fossem tudo menos convencionais, as discussões terminaram surpreendentemente rápido. Entre risos e conversas informais, tudo se resolveu com facilidade. A festa com fogueira que se seguiu foi pura celebração, bebida, cantoria e risadas preencheram a noite. Queen, a alma da festa, assumiu o controle da atmosfera. Assim que os assuntos de trabalho foram resolvidos, ele se soltou completamente. E para seu crédito, os piratas das feras realmente sabiam como se divertir. Eles se juntaram a Queen cantando, dançando e fazendo rap, especialmente porque Queen estava usando um macacão, parecendo que ia pegar uma bola de basquete e começar um show de rua. Ainda assim, ambos os lados mantiveram certa moderação. Beberam bastante, mas pararam antes de cruzar a linha da embriaguez total. Embora todos tivessem bebido bastante, as figuras principais tinham porte atlético, então na manhã seguinte, todos pareciam perfeitamente bem, revigorados e alertas como se nada tivesse acontecido. Ao sair de sua tenda, Ortorin viu Gion tomando café da manhã não muito longe dali. Perto dali, o pequeno Ace corria atrás de Yamato, os dois rindo e brincando juntos com alegria despreocupada. Sua terceira irmã, Amande, estava como sempre atrapalhada, pairando protetoramente atrás de Ace como uma criada nervosa com medo de que seu jovem mestre tropeçasse. Seu olhar estava cheio de ternura enquanto ela ocasionalmente se juntava à brincadeira, criando uma cena estranhamente comovente. Ortorin não se deu ao trabalho de interferir. Bocejou, sentou-se casualmente ao lado de Gion e perguntou: como você dormiu ontem à noite? Foi tudo bem, respondeu Gion entre goles de mingau. Não relaxei completamente, mas até agora tudo parece normal. Com tudo resolvido por aqui, finalmente chegou a hora de umas férias de verdade. Qual é o plano? Perguntou Ortorin enquanto se servia de uma tigela de mingau. Parecia que Gion estava esperando por aquela pergunta. Ela ergueu a mão, engoliu o mingau que tinha na boca e em seguida tirou um mapa náutico enrolado de dentro do roupão. Depois de recolher os pratos da mesa, estendeu o mapa cuidadosamente. Ortorin inclinou-se para frente e viu que o mapa já estava marcado com inúmeras localizações conectadas por linhas vermelhas, um roteiro de viagem completo e bem planejado. Já planejei tudo, disse Gion, com os olhos brilhando de entusiasmo. Partiremos daqui e chegaremos à Ilha Sphinx em 12 dias, bem a tempo para o torneio anual de pesca. Depois disso, iremos para a Ilha Ramani. Ouvi dizer que as praias de lá são maravilhosas e sempre quis vê-las pessoalmente. Assim que terminarmos em Ramani, iremos para a Ilha Terian. Quero ver o lugar onde você cresceu, como é de verdade. Ortorin ouviu com um sorriso gentil. Ver a expressão radiante e ansiosa de Gion o aqueceu profundamente. E finalmente continuou Gion: faremos uma visita ao quartel-general. Kuzan e eu já combinamos. Ele vai nos levar para jantar quando voltarmos. Depois de reencontrar os velhos amigos, iremos ao arquipélago Sabaldi para conhecer aquele artesão de revestimentos, o velho rei. Ela ergueu uma sobrancelha de forma brincalhona ao dizer isso. É claro que ela sabia exatamente quem era o velho rei. Antes de sua época no G5, se tivesse descoberto o paradeiro de Heilig, talvez tivesse reunido uma equipe para prendê-lo. Mas agora, depois de anos servindo no G5, sua mentalidade havia mudado completamente. Veja só como ela está agora, bebendo e rindo com Yonkou ativos como Kaido e Big Mom. Alguém como Heilig, um pirata aposentado, não parecia mais tão ameaçador. Como diz o ditado, claro, bebemos e festejamos com piratas, mas no fundo, ainda somos bons fuzileiros navais. Depois de brincar com o velho rei, o artesão de revestimentos, Gion olhou para cima, expectante. E aí? O que você acha? Um roteiro nada mal, não é? Ortorin não conseguiu conter uma risadinha. Vendo-a tão animada, estendeu a mão e bagunçou delicadamente seus cabelos. Como quiser. Ele raramente iniciava gestos como aquele, então, quando fez, Gion congelou por um instante antes de suas bochechas corarem levemente. Desta vez, porém, ela não afastou a mão dele. Em vez disso, baixou a cabeça e continuou a comer seu mingau em silêncio. Depois de bagunçar o cabelo dela 2 vezes, Ortorin retirou a mão e sorriu enquanto voltava a comer. Nesse instante, a aba de outra tenda se abriu. Charlotte Linlin saiu, segurando um pequeno modelo de navio que parecia minúsculo em suas mãos enormes. Ace! Ace! Ela gritou alegremente. Consegui! Venha cá, a vovó preparou seu pequeno tesouro. E não é que o modelo do navio era mesmo o brinquedo do Ace? O menino adorava e o levava para todo lado. Ficou claro que Charlotte Linlin estava acordada há bastante tempo e já havia se afeiçoado a Ace. Ela provavelmente tinha acabado de voltar para sua barraca para consertar ou ajustar alguma coisa. Ao ouvir seu chamado, Ace agarrou a mão de Yamato e correu em sua direção, gritando: Vovó, vovó, meu barquinho. A alegria do garoto era uma de suas melhores qualidades. Ele era completamente destemido, aberto e amigável com todos que conhecia. Ao ouvi-lo chamá-la de vovó, o rosto de Charlotte Linlin iluminou-se de pura alegria. Ela se agachou e abriu as palmas das mãos, revelando o pequeno navio para Ace. Então Ortorin sentiu uma onda de energia espiritual emanando do corpo de Charlotte Linlin. Um instante depois, o pequeno barco de repente falou, e até começou a cantar com uma voz vibrante e alegre, como se tivesse realmente ganhado vida. No momento em que Ace viu seu pequeno brinquedo ganhar vida, ficou radiante. Seus olhos brilharam de puro espanto enquanto abraçava Charlotte Linlin com força, cheio de inocente admiração e encantamento, como se pensasse: a vovó é incrível. Só essa reação já fez Charlotte Linlin irradiar orgulho. Rindo gostosamente, ela disse: E aí? A vovó é incrível, né? Eu consigo dar vida aos seus brinquedinhos e transformá-los em seus amigos de verdade. Faz muito tempo que não vejo a mãe assim. Parece que ela realmente adora o Ace, disse Katakuri suavemente ao lado de Ortorin. Seu tom era gentil, seus olhos transbordavam afeto. Como anda o segundo irmão ultimamente? Perguntou Ortorin casualmente enquanto tomava um gole de seu mingau.
Igual a sempre. Nada mudou, respondeu Katakuri calmamente. Então, seu olhar se desviou para a carta náutica sobre a mesa, e ele perguntou instintivamente, já vai embora? Sim, respondeu Ortoren com um sorriso. Finalmente consegui um tempo livre e pensei em fazer uma viagem. Assim que as palavras saíram de sua boca, Charlotte Lilling, que ainda brincava com Ace não muito longe dali, mexeu a orelha. Ela devia ter ouvido, porque imediatamente se virou para Ortoren com uma expressão de pena, quase de coração partido. Ortoren piscou confuso. Seu pirralho ingrato. Charlotte Lilling rugiu de repente, lançando um olhar furioso. Acabei de começar a brincar com meu precioso netinho, e você já está planejando ir embora. Ace congelou. Ele já conseguia entender boa parte do que os adultos diziam, então, após uma breve pausa, abraçou o brinquedo falante com força. Se escondeu atrás da perna de Charlotte Lilling e olhou para Ortoren com os olhos marejados. Papai, eu quero brincar com a vovó. Eu não quero ir. Ao ouvir isso, o coração de Charlotte Lilling praticamente derreteu. Ela imediatamente pegou Yamato e Ace em seus braços enormes, lançando um olhar furioso para Ortoren. Seu pirralho ingrato. Não me importo com o que você faça, mas Ace e Yamato voltarão para a ilha Whole Cake comigo. Quando você terminar sua pequena viagem e estiver voltando para G5, eu os enviarei para cá. Quando Ace decidir que está pronto para partir, Ortoren ficou completamente estupefato. E ele não era o único. Kaido, que acabará de sair de sua tenda e ainda nem conseguirá dizer uma palavra, olhava boquiaberto, incrédulo. Espera aí. O que diabos isso tem a ver com a minha Yamato? Se você levar minha filha para a ilha Whole Cake, basicamente estará transformando-a em refém. Ei, Lilling, Kaido tentou intervir rapidamente. Mas antes que ele pudesse terminar, Charlotte Lilling lançou-lhe um olhar mortal, rangendo os dentes enquanto rosnava. O quê? Algum problema com isso? Esqueceu como eu cuidava de você, é? Aquele único, hein? Fez um arrepio percorrer a espinha de Kaido. Seu rosto se contraiu, e após um breve e constrangedor silêncio, ele forçou um sorriso tenso para Yamato. Ai, divirta-se por lá, ok? Se começar a sentir saudades de casa, é só avisar o seu pai. Eu mesmo irei te buscar. Kaido recuou imediatamente. Charlotte Lilling então voltou seu olhar fulminante para Ortoren, sua expressão dizendo alta e clara, diga, não, e eu vou garantir que você se arrependa. Ortoren olhou para Ace, que o encarava com aqueles olhos arregalados e suplicantes, claramente desejando ir brincar na casa da vovó. Por fim suspirou impotente. Só, não mime demais. Você não manda em mim. Charlotte Lilling bufou orgulhosamente satisfeita com a resposta dele. Então, sem dar mais atenção a Ortoren, ela voltou a brincar e rir com Ace e Yamato, como se nada tivesse acontecido. Ao observar a cena, Ortoren não pôde deixar de pensar em quão surreal ela era. Era difícil conciliar a mulher à sua frente, a avó carinhosa e brincalhona, com a temível Charlotte Lilling, uma das Yonkou que governava o novo mundo com autoridade férrea. Capítulo 207. Meio mês depois, na Ilha Sinks. Após o torneio de pesca, Ortoren gritava a plenos pulmões no meio da rua, enquanto Gion, visivelmente envergonhado, o segurava por trás, tentando arrastá-lo para longe. É tudo armado. É absolutamente tudo armado. Esses desgraçados devem ter mexido na minha isca. Como mais de 100 competidores poderiam ter pescado alguma coisa enquanto eu não peguei nada? Eles estão manipulando a competição. Isso é contra a justiça e a equidade. Vou matar esses malditos trapaceiros. Faíscas praticamente dançavam pelo corpo de Ortoren quando Gion o puxou, tentando acalmá-lo. Muito bem, não vamos nos rebaixar ao nível deles. Ela finalmente conseguiu arrastá-lo da rua para um lugar mais tranquilo. Ortoren ainda parecia furioso, resmungando. Esta ilha está podre até o âmago. Se eles ousam fraudar uma competição de pesca, quem garante que não se rebelarão contra o governo mundial em seguida? Vamos mesmo deixar isso passar? Diga-me, disse Gion com um sorriso zombeteiro, divertido com seu próprio desabafo. Existe a mínima chance de você simplesmente não ser bom o suficiente? Impossível, respondeu Ortoren com total convicção. Se não acredita em mim, pergunte por aí no G5. Meu título de rei da pesca não foi dado à toa. De todos no G5, quem pesca melhor do que eu? Gion o encarou por um instante, depois disse pensativo. Será possível que a tal manipulação tenha ocorrido em G5? Ortoren parou abruptamente, encarando-a com indignação. Você acha que eu usei minha autoridade para intimidar todo mundo e conseguir que me deixassem ganhar? Você me considera esse tipo de pessoa? Não, você entendeu tudo errado. Disse Gion, cobrindo a boca enquanto ria. Eu só acho que todos no G5 te respeitam tanto que ninguém queria te derrotar. Só isso. Ortoren piscou e revirou os olhos. Não é basicamente a mesma coisa? A breve troca de palavras aliviou a tensão, e a raiva de Ortoren começou a diminuir. Ainda assim, ele olhou em volta para as ruas sombrias com evidente desagrado. Este lugar cheira a corrupção. É sufocante. Já chega, vamos para o nosso próximo destino. Você não disse que queria ver as praias da ilha Ramani? Mas nossos ingressos são para amanhã, disse Gion, divertido. Ortoren fez beicinho, visivelmente frustrado. Então pague a mais. Compre ingressos para hoje. Não quero ficar aqui nem mais um minuto. Gion não conseguiu conter o sorriso diante da teimosia dele. Ela achou isso encantador e concordou. Os dois partiram em direção ao porto, conversando e rindo pelo caminho, na esperança de encontrar um navio com destino à ilha Ramani naquele dia. Mas assim que chegaram ao porto, o estrondo dos tiros de canhão ecoou à distância. O porto rapidamente se encheu de agitação, embora não tenha mergulhado imediatamente no caos. Gion e Ortoren trocaram um olhar e apressaram-se em direção à origem do ruído. O bombardeio continuou, mas não parecia ter como alvo o porto. Os habitantes do Novo Mundo estavam claramente acostumados com esse tipo de coisa. Após uma breve agitação, a calma retornou. Enquanto os combates não fossem direcionados a eles, era apenas mais um espetáculo para assistir. Antes mesmo de Ortoren e Gion chegarem ao cais, rumores já se espalhavam. São os piratas do Barba Branca. Eles estão perseguindo o navio de Leão Mão de Sangue Ringal. Como eles acabaram lutando? Será que o Leão Mão de Sangue tentou invadir a Ilha Sinks? Ao ouvirem isso, Ortoren e Gion trocaram um olhar de surpresa. A Ilha Sinks ficava em território dos piratas do Barba Branca, inclusive a bandeira deles tremulava lá. Talvez os piratas do Barba Branca estivessem mesmo protegendo a ilha, afinal. Mas Leão Mão de Sangue Ringal era outra história. Ele era praticamente um fantasma dos mares agora. Outrora um oficial de alta patente sob o comando de Shiki, o Leão Dourado, ele havia comido a Neco-Neco no Mido tipo Zoan, modelo ancestral, Leão das Cavernas. Ele já havia despertado seus poderes quando Ortoren ainda era novato nos mares, conquistando a profunda confiança de Shiki e uma recompensa de 300 milhões de belis.
Após a queda de Shiki, suas forças se dispersaram completamente, alguns foram dizimados na subsequente luta pelo poder, enquanto outros desertaram e se juntaram a outras grandes tripulações. Os piratas da Big Mom e os piratas das Feras absorveram vários ex-membros dos piratas voadores de Shiki. No entanto, Leão Mão de Sangue Ringal parecia permanecer ferozmente leal a Shiki. Até hoje, ele era o único grande pirata no Novo Mundo que ainda se considerava membro dos piratas voadores. Corria o boato de que Kaido tentou recrutar Ringal pessoalmente certa vez, mas foi rejeitado categoricamente. Por toda a lógica, Ringal não deveria ter tido nenhum motivo para provocar os piratas do Barba Branca. Então, o que estava acontecendo? Enquanto esses pensamentos lhes passavam pela cabeça, Ortoren e Gion logo chegaram às docas. Olharam para o mar aberto e imediatamente perceberam o que estava acontecendo. Esse é o navio almirante da terceira divisão dos piratas do Barba Branca, o navio de Diamond Josu. Gion, sempre perspicaz em trabalhos de inteligência, reconheceu a embarcação atacante num relance. O Moby Dick não está aqui? Ortoren arqueou uma sobrancelha ao chegar a uma conclusão rápida. O próprio Barba Branca não estava presente. Sem Barba Branca por perto, a situação ficou muito mais fácil de controlar. Raios percorreram o corpo de Ortoren, seus cabelos crepitando enquanto faíscas dançavam no ar. No instante seguinte, uma onda invisível de Haki da observação se espalhou, fundindo-se com seus poderes de relâmpago e expandindo-se rapidamente até cobrir os dois navios piratas que os perseguiam. Essa era a linha da mente, uma técnica de Haki da observação que Ortoren havia desenvolvido usando a Goro Goro no Mi. Ela permitia que ele espionasse em uma ampla área, captando até mesmo fragmentos de pensamentos íntimos. Se aquele cara de Namor estivesse aqui, eu simplesmente partiria o navio de Ringal ao meio com um só golpe. Sim, mas e se essa Akuma no Mi afundar com o navio? Eu sou um usuário de Akuma no Mi, você também não pode ficar debaixo d'água por muito tempo. Ortoren ouviu partes da conversa, mas quando tentou ouvir mais atentamente, uma força repentina destruiu seu Haki da observação. Naquele instante final, ele sentiu quem era. Alguém está nos espionando. Kozuki Oden franziu a testa virando-se para o porto. Há uma forte presença por lá. Assim como Roger, Kozuki Oden possuía um dom extraordinário. Ele podia ouvir a voz de todas as coisas. Então, no instante em que o Haki da observação de Ortoren o alcançou, ele percebeu. No porto, Ortoren abriu os olhos com uma expressão de surpresa no rosto. Não só Josu da terceira divisão está lá, como também Kozuki Oden da segunda divisão. E parece que eles estão atrás de uma Akuma no Mi. Parece que Ringal tem uma bem valiosa com ele, disse Ortoren. Gion pousou a mão na compira em sua cintura e sorriu. Já que estamos aqui, que tal brincarmos de piratas por um tempo? O que você quer dizer com brincar de piratas? Como fuzileiros navais, defendemos a justiça. Acabar com os planos de pilhagem dos piratas e ainda recolher alguns espólios pelo caminho, parece justo e razoável para mim. Ortoren deu uma gargalhada sonora. Antes que pudessem fazer qualquer movimento, porém, uma explosão repentina atingiu o navio de Leão Mão de Sangue Ringal, não causada pelo ataque de Josu, mas sim vinda de dentro da própria embarcação. Em meio à densa fumaça, uma figura surgiu, empunhando uma Akuma no Mi. De pé no topo do mastro, soltou uma risada selvagem e triunfante. Ah. Seus piratas tolos. Este poder agora me pertence. Momentos depois, outra figura surgiu da fumaça em perseguição. Era o próprio Leão Mão de Sangue Ringal, com o olhar furioso fixo no homem acima. Aramaki, você nos traiu, ele berrou. Traição? Aramaki zombou. Não se iludam, seus piratas estúpidos. Eu nunca fui um de vocês. Só fingi estar no jogo tempo suficiente para conseguir o poder dessa Akuma no Mi. De volta ao porto, os olhos de Ortoren brilhavam enquanto observava. Ele se perguntava que tipo de Akuma no Mi os piratas do Barba Branca estavam procurando. Mas mesmo que ainda não conseguisse identificar a fruta, certamente reconhecia o homem. Aramaki, o mesmo homem que ao lado de Isho, um dia seria recrutado pelo Serviço Militar Obrigatório Mundial e ascenderia ao posto de almirante. Se as coisas não tivessem se desviado muito do rumo original, então a fruta em sua mão era muito provavelmente a lendária Mori Mori no Mi do tipo Logia. Capítulo 208. Ortoren ficou com uma impressão bastante peculiar de Aramaki. Para começar, o cara era um completo impostor. Afirmava que podia passar anos sem comer, mas se uma moça bonita lhe oferecesse comida, talvez aceitasse graciosamente algumas mordidas. Em segundo lugar, ele simplesmente irritava Ortoren. Aramaki era um devoto apoiador do governo mundial e um seguidor dos dragões celestiais, estando no extremo oposto do espectro em relação a Isho no que diz respeito à sua visão das pessoas comuns. E em terceiro lugar, ele possuía uma habilidade poderosa e a Mori Mori no Mi do tipo Logia. Honestamente, se Ortoren não tivesse comido a Goro Goro no Mi, ele poderia ter sido tentado a desafiar o poder dessa fruta por conta própria. Contudo, apesar de possuir uma fruta tão impressionante, sua força nunca transmitiu a presença ou a pressão de um verdadeiro almirante da marinha. É verdade que o gigante do exército revolucionário, Morley, o enfrentou de forma vistosa em Mary Geoise, mas isso pode ser atribuído ao fato de Aramaki estar se contendo, incapaz de usar todo o seu poder ali. Mesmo assim, em vano, quando Shanks, o ruivo, liberou seu Haki do conquistador do outro lado do mar e o subjugou instantaneamente, Aramaki pareceu apenas um impostor. Ortoren geralmente era paciente e até gostava de indivíduos fortes, mas com Aramaki, ele não sentia nada. Quando viu, não sentiu o mesmo impulso que sentirá ao conhecer Isho, o desejo de tê-lo sob seu comando. Ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de recrutar Aramaki. O motivo era simples, Ortoren não suportava o cara. Eles simplesmente não combinavam. Uma fruta tão boa, disse Ortoren com um sorriso malicioso, deixá-la em suas mãos é um desperdício. Você só vai acabar envergonhando nossos almirantes da marinha algum dia. Melhor entregá-la a mim. Ele não precisava do homem, mas da fruta, essa sim, ele aceitaria de bom grado. Entretanto, Aramaki mostrou-se bastante ágil. Após responder com grosseria a Ringal, ele estava pronto para comer a Akuma no Mi ali mesmo e garantir sua posse. Desgraçado, rugiu Kozuki Oden com o rosto contorcido de fúria. Esquecendo-se dos mestres ocultos no porto, desembainhou a ame no abaquiri da cintura, preparando-se para deter Aramaki pessoalmente. Mas naquele instante, um relâmpago explodiu ao lado de Aramaki e no momento seguinte, uma sensação sufocante de perigo o invadiu. Mesmo sem ter comido uma Akuma no Mi ainda, Aramaki não era fraco. Caso contrário, ele não teria tido a confiança necessária para interferir em uma batalha de Akuma no Mi entre os piratas do Barba Branca e Ringal. No instante em que o raio caiu, Aramaki instintivamente liberou uma rajada de Haki do armamento, protegendo-se dentro de sua barreira enquanto fixava o olhar na fonte do clarão.
Mas foi inútil. Antes que ele pudesse reagir, já era tarde demais. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi a sola de uma bota. Em seguida, veio um chute devastador que o atingiu em cheio no ombro. Com um estalo alto, o chute carregado de energia elétrica estilhaçou sua armadura de aqui, que ele havia erguido às pressas. De pé no mastro, ele perdeu o equilíbrio quando a força avassaladora ameaçou arremessá-lo para longe. Então, de dentro do relâmpago, uma mão surgiu e agarrou seu pulso. Você é? Os olhos de Aramaki se arregalaram ao reconhecer a figura. Vice-almirante Ben Ortoren, comandante da base de fuzileiros navais G5, conhecida como Touro do Céu. Ele não conseguia acreditar que estava diante de um monstro daquele tipo. Enquanto Ortoren apertava seu pulso com mais força, Aramaki gritou rapidamente: "Não me entenda mal. Eu não sou um." Mas Ortoren não estava ali para interpretar mal nada. Ele veio para atacá-lo. Sua identidade não importava nem um pouco. Antes que Aramaki pudesse terminar, o punho gigantesco de Ortoren caiu com força. Explosão de fluxo celestial. A distância era curta demais, a velocidade alta demais e a diferença de poder grande demais. Aramaki só podia observar enquanto aquele punho envolto em relâmpagos crescia diante de seus olhos, sem conseguir reagir a tempo. No instante seguinte, o golpe atingiu em cheio no nariz. Um estalo seco rasgou o ar quando o osso nasal se partiu, jorrando sangue descontroladamente. Seu corpo foi lançado como uma bala de canhão, despencando do topo do mastro direto para o mar, erguendo uma onda gigantesca antes de afundar. Ao mesmo tempo, Ortoren permanecia calmamente no topo do mastro. Com um simples movimento, ele pegou a Akuma no Mi que quase havia caído no oceano. "Ó céus, escória pirata, boa tarde", disse Ortoren com um sorriso calmo e tranquilo, cumprimentando a todos lá embaixo. Já fazia muito tempo desde a última batalha de Ortoren em alto mar, mas sua mera presença carregava uma pressão imensa. Só de estar ali, Ringal e os piratas do Barba Branca ficaram paralisados, sem que nenhum deles ousasse se mover. "Por que diabos você está aqui?" Ringal rosnou, os olhos ardendo de raiva enquanto encarava Ortoren. Enquanto falava, uma juba brotou em seu pescoço e seu corpo rapidamente se transformou em sua forma bestial, um humanoide semelhante a um leão. O ódio de Ringal por Ortoren era profundo. Afinal, fora Ortoren quem, juntamente com o almirante Sengoku e o vice-almirante Garp, fora acreditado nos jornais pela captura de Shiki no quartel-general da Marinha. Ortoren lançou a Ringal um olhar peculiar antes de responder com perplexidade misturada com desdém. "Desde quando os fuzileiros navais precisam se reportar a vocês, piratas? Desgraçado." Um brilho feroz reluziu nos olhos de Ringal quando ele, de repente, impulsionou os pés para frente, quebrando o convés robusto sob seus pés num instante. Seu corpo parecia pronto para se lançar em direção a Ortoren no topo do mastro. Mas no exato momento em que lascas de madeira irromperam do convés, as pupilas de Ringal dilataram-se bruscamente. Pois naquele instante, Ortoren, que estava empoleirado no mastro, apareceu diante dele. Não diante dele, mas ao seu lado. Seus caminhos se cruzaram no ar. Mais importante ainda, Ortoren irradiava um poder estrondoso. Seu braço se ergueu como se saudasse um amigo há muito perdido, estendendo-se em um abraço. E a curva daquele braço era precisamente onde o pescoço de Ringal repousava. Muito lento. Ortoren murmurou baixinho no ouvido de Ringal. Aquele sussurro pareceu ser suas últimas palavras. No instante seguinte, um relâmpago cegante irrompeu. O braço de Ortoren desceu com força brutal, agarrando a garganta de Ringal. No momento em que seus corpos se tocaram, o salto de Ringal, que já estava ganhando impulso, foi violentamente redirecionado. Seu corpo inteiro ficou suspenso nas mãos de Ortoren, o sangue já se acumulando em sua garganta, pronto para jorrar. "Laço!" rugiu Ortoren. Com um estrondo ensurdecedor, o corpo de Ringal foi arremessado para trás. O sangue jorrou como uma fonte, descrevendo um arco violento no ar. Seu corpo não mergulhou no mar. Em vez disso, como uma bala de canhão lançada a uma velocidade vertiginosa, ele se chocou violentamente contra o navio de guerra dos piratas do Barba Branca, à distância. No convés, os olhos de Josu brilharam com uma intensidade feroz. Ele cruzou os braços para frente, endurecendo-os como aço duro como diamante. Então, observou o Ringal voador se chocar violentamente contra seus braços. Se esse golpe não tivesse atingido Josu, os poderes Zoan despertados de Ringal provavelmente teriam permitido que ele se recuperasse algumas vezes. Mas essa colisão com Josu pareceu ter despedaçado a própria alma de Ringal. Ele recebeu todo o impacto do ataque lariat de Ortoren. A força do impacto foi tão imensa que o estalo de seus ossos pôde ser ouvido, um testemunho de seu poder devastador. Outro bocado de sangue velho subiu, misturado com fragmentos de órgãos internos dilacerados, antes que Ringal desmaiasse completamente. Os pés de Josu deixaram rachaduras no convés ao absorver a força do impacto, seu olhar fixo em Ortoren a bordo do navio inimigo à distância. Aquele homem havia atacado 2 vezes. O primeiro golpe fez com que aquele sujeito chamado Arumaki, seja lá qual fosse seu papel, mergulhasse no mar para nunca mais se mover. O segundo golpe matou instantaneamente o veterano mestre Zoan despertado, leão mão de sangue Ringal. Tão poderoso. Josu engoliu em seco, murmurando baixinho. A força de Ringal superava a dele por uma margem mínima, mas sob as mãos de Ortoren, ele não ofereceu a menor resistência. Mas logo Josu reprimiu o choque que o invadia. Se estivesse sozinho ali hoje, teria dado meia volta e fugido sem pensar 2 vezes. Mas agora, ainda havia o Kozuki Oden. Kozuki Oden, uma figura que até mesmo seu pai considerava poderosa. Enquanto isso, Kozuki Oden encarava Ortoren atentamente com uma expressão grave. Mais cedo, quando pretendia atacar Aramaki, ele havia desembainhado apenas uma espada Ami no Abakiri. Agora, só de olhar para Ortoren, ele sentiu uma pressão imensa. Consequentemente, sua outra mão repousou sobre a espada em sua cintura, a Ema. Capítulo 209. Observando os movimentos de Kozuki Oden, Ortoren soltou uma risada curta. "O quê? Pretende me enfrentar?" Desembainhando lentamente ambas as espadas, Kozuki Oden fixou seu olhar penetrante em Ortoren. "Claro. Quando você finalmente se depara com uma fera rara, quem conseguiria resistir à tentação de desembainhar a espada?" "Ah, é? Uma fera, é?" Os lábios de Ortoren se contorceram em um sorriso selvagem. Feras costumam comer pessoas. Antes mesmo de terminar de falar, Kozuki Oden não conseguiu mais conter seu espírito de luta. Um brilho feroz reluziu em seus olhos enquanto seu corpo se tensionava, e uma onda avassaladora de Aki escureceu instantaneamente ambas as suas lâminas. No
instante seguinte, o convés sob seus pés se estilhaçou. Sua figura se transformou em um raio de luz, decolando da nau capitânia de Josu e disparando direto em direção a Orthorin. Oden Nitoriu, Tojin Shirataki. Kozuki Oden rugiu. Um golpe tremendo irrompeu de suas espadas. A força de sua aura era tão imensa que até mesmo os espectadores distantes no porto sentiram a respiração falhar. Uma faísca brilhou nos olhos de Orthorin. Só com esse golpe, a força de Kozuki Oden fez jus ao seu nome. Ele podia ser um idiota que muitas vezes agia por impulso e tinha uma opinião muito elevada de si mesmo. E embora Orthorin não tivesse respeito pelo suposto carisma de Oden, ele tinha que admitir, a força do homem era inegável. Num piscar de olhos, Oden e seu golpe feroz já estavam sobre ele. Naquele exato momento, uma onda de Aki explodiu da mão de Orthorin. Ele nem pensou em se esquivar, em vez disso, estendeu a mão para agarrar o golpe furioso de frente. No instante em que se moveu, forças invisíveis de Aki colidiram. Antes que as lâminas gêmeas de Oden pudessem tocar a palma da mão de Orthorin, elas pararam abruptamente no ar. Inicialmente, ambos lutaram com o Aki do armamento. Mas após apenas 2 segundos, uma luz carmesim brilhou nos olhos de Oden. O Aki que revestia suas lâminas começou a mudar, o Aki do armamento cedendo lugar ao poder avassalador do Aki do conquistador. Orthorin seguiu o exemplo. Embora tivesse a vantagem inicial, assim que o Aki de Oden se transformou em Aki do conquistador, a pressão aumentou consideravelmente, forçando Orthorin a elevar seu próprio Aki ao mesmo nível. Quando o Aki do conquistador dele se manifestou completamente, o espaço entre eles tornou-se intocável. Raios negros cortaram o ar, crepitando violentamente ao redor deles. Um instante depois, o próprio espaço se estilhaçou sob a pressão de suas vontades conflitantes. Todo aquele poder e força se comprimiram entre eles e por um momento, o mar silenciou. Então, a energia comprimida ricocheteou violentamente. A superfície do oceano afundou vários metros, ventos fortes rugiram. O céu se abriu e uma onda esmagadora de pressão varreu tudo ao redor. Com um estrondo ensurdecedor, o ar onde Orthorin e Oden se enfrentaram explodiu. Não havia fumaça, apenas força pura. O mastro sob os pés de Orthorin se estilhaçou em fragmentos, e o corpo de Oden foi arremessado para trás descontroladamente. No ar, Oden bateu os pés várias vezes contra o próprio ar, interrompendo seu impulso. Seus músculos se tensionaram enquanto suas lâminas gêmeas giravam, traçando arcos de luz. Seu olhar se fixou mais uma vez em Orthorin, que caía do mastro quebrado. Oden Nitoriu, Oden murmurou baixinho, apertando o cabo de suas espadas enquanto o Aki do conquistador percorria novamente as lâminas. Mas antes que pudesse atacar, um raio disparou em sua direção vindo de longe, condensado como um feixe de luz. Agindo por instinto, Oden golpeou com ambas as espadas, dividindo a coluna trovejante em duas. Ao partir a coluna de relâmpagos, Kozuki Oden também testemunhou a transformação de Orthorin à distância. Cercado por correntes giratórias de relâmpagos, Orthorin pairava no ar. 2 arcos de plasma prateado, muito mais turbulentos que as correntes ao redor, enrolaram-se em seus braços antes de convergirem rapidamente em suas palmas. Então, Orthorin impulsionou o plasma reunido para frente com força, rosnando, Raikou. Acompanhado pelo rugido furioso de Orthorin, um relâmpago cegante irrompeu de suas mãos. Como um canhão de raio de energia, transformou-se em um pilar reto de energia, disparando diretamente em direção a Kozuki Oden. Naquele momento, Kozuki Oden poderia ter se esquivado. Ele tinha os reflexos necessários para isso. Mas enquanto se preparava para desviar do pilar de energia, ele de repente percebeu algo. Atrás dele estava a nau capitânia de Josu. Se ele desviasse, o ataque de Orthorin seria poderoso o suficiente para obliterar o navio inteiro em estilhaços. Portanto, ele não conseguiu se esquivar. Droga! Kozuki Oden praguejou mentalmente enquanto uma força primordial percorria suas mãos. Ele brandiu ambas as lâminas para frente em um feroz golpe em forma de cruz rugindo. Oden Nitoriu, Toujin Totsuka. O poderoso golpe cruzado partiu instantaneamente a coluna de energia da espessura de um barril em 4 pedaços. Ao abrir os braços, Kozuki Oden alterou a força a trajetória da coluna. Ela se estilhaçou como fogos de artifício, espalhando-se para trás ao atravessar Kozuki Oden, poupando o navio de guerra atrás. Ao fazer isso, Kozuki Oden deixou o peito escancarado e os braços abertos. No exato instante em que a coluna de energia irrompeu, a figura de Orthorin emergiu abruptamente do clarão ofuscante. A reviravolta dos acontecimentos foi tão rápida que Kozuki Oden não teve tempo de ajustar sua posição. Enquanto tentava retrair os braços, a mão de Orthorin já pressionava seu ombro. Simultaneamente, Kozuki Oden viu a outra mão que atravessara o relâmpago, empunhando o martelo de guerra. Num instante, o martelo de guerra assobiou para cima, descrevendo um semicírculo no ar. A força avassaladora e dominadora que emanava dele parecia capaz de estilhaçar o próprio espaço que atravessava, criando ondulações no ar invisível. Lua cheia. Orthorin rugiu. Com um estrondo ensurdecedor, o martelo atingiu em cheio o abdômen de Kozuki Oden. Sua expressão se contorceu em uma careta de agonia. A força avassaladora o atingiu, fazendo com que os músculos tensos de seu abdômen tremessem e se contorcessem. Imediatamente em seguida, outra poderosa onda de choque irrompeu. O semicírculo original agora se completava em um círculo perfeito, com a forma de uma lua cheia. Kug! O grito de dor de Kozuki Oden finalmente escapou de seus lábios naquele instante. Sua figura, como uma bola de beisebol arremessada para longe, tornou-se uma sombra escura. Incapaz de suportar o golpe brutal vindo de cima, ele mergulhou de cabeça no oceano. A superfície do mar, já turbulenta, irrompeu como se atingida por uma bomba, erguendo instantaneamente uma onda gigantesca com mais de 10 metros de altura que engoliu a figura de Kozuki Oden. Simultaneamente, Orthorin interrompeu graciosamente sua descida no ar, jogando o martelo de guerra sobre um ombro. Rodeado por correntes elétricas cintilantes, ele ostentava um leve sorriso sereno enquanto comentava. O capitão da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. Parece bem pouco impressionante, não é? Aproveitando que pareceu um breve momento de arrogância de Orthorin, os olhos de Josu brilharam com intensidade enquanto ele bradava do convés. Uma abertura. Brilhante, Punk. As palavras mal haviam saído de sua boca, não, ainda mais rápido que o próprio som. Quando metade do corpo de Josu já havia se transformado completamente em um diamante deslumbrante. Simultaneamente, ele avançou em posição de ombrada, disparando em direção a Orthorin no ar. É preciso reconhecer que, para um homem da estatura de Josu, explodir repentinamente com tamanha velocidade sem nenhuma habilidade especial era realmente notável. Na história original, durante a Guerra dos Melhores, Josu usou esse mesmo físico para lançar ataques surpresa consecutivos
consecutivos, ferindo Crocodile e Kuzan. Até mesmo Crocodile achou inacreditável, uma prova da velocidade impressionante que ele conseguia atingir em rajadas. Num piscar de olhos, Josué alçou voo, alcançando Orthorin. Naquele momento ele acreditou que Orthorin não tinha mais para onde fugir. Mas, na verdade, Orthorin não demonstrou nenhuma intenção de se esquivar. No último instante, a uma distância perfeita, ele ergueu a mão e a pressionou casualmente contra o ombro de Josué, que vinha em sua direção. Com um sorriso alegre, disse: Ei, não precisa ser tão entusiasmado. Se você quer um abraço, procure outra pessoa. Naquele instante, o rosto de Josué congelou em descrença. Seu protegido possuía um poder imenso e agora, Orthorin o havia detido casualmente no ar com uma única mão, sem sequer um resquício de força ou energia a escapar. Ao ver a expressão atonita de Josué, Orthorin deu uma gargalhada sonora. Por que essa cara? Você não achava mesmo que era tão forte assim, achava? Orgulho é um pecado capital, Josué. Assim que as palavras foram proferidas, o pulso de Orthorin repentinamente se encheu de poder. Até mesmo os ombros de Josué, endurecidos como diamante, sentiram uma imensa pressão e uma pontada de dor. Antes que pudesse reagir, uma força colossal irrompeu das mãos de Orthorin. O corpo enorme de Josué foi instantaneamente arremessado para trás, colidindo violentamente contra um navio de guerra na superfície do mar. Ele atravessou o convés, desaparecendo de vista. Capítulo 210. No instante em que Josué foi arremessado por Orthorin, dois golpes poderosos irromperam repentinamente de debaixo da superfície do mar. Então, ele ainda consegue lutar? Murmurou Orthorin para si mesmo ao sentir os ataques se aproximando. Considerando a força de Kozuki Oden, fazia sentido. Ele não deveria ter sido derrotado com um único golpe. Parecia que ele ainda tinha muita reserva de energia. Talvez querendo testar toda a força dos golpes de Oden, Orthorin não se esquivou desta vez. Em vez disso, revestiu o braço com aqui do armamento e o ergueu para bloquear o ataque de frente. No instante seguinte, ambos os golpes atingiram seu braço um após o outro. O aqui do armamento endurecido se estilhaçou imediatamente, comprovando quão poderosos eram os ataques de Oden. Contudo, após romperem o aqui, sua força diminuiu ligeiramente. Quando as lâminas encontraram a pele de Orthorin, deixaram apenas 2 cortes de cerca de 2 centímetros de profundidade antes de pararem. Eles não foram além disso. Os músculos incrivelmente densos de Orthorin absorveram o resto do impacto. Ainda dói um pouco. Orthorin olhou para os ferimentos em seu braço, deu de ombros e murmurou casualmente para si mesmo. Entretanto, Kozuki Oden já havia emergido do mar, aterrissando nos destroços do navio destruído de Ringal. Com ambas as espadas em punho, sua postura era ligeiramente curvada, o pulso pressionando o abdômen como se a dor ali fosse difícil de suportar. Uma mancha roxa escura se espalhava por sua cintura e estômago, com sangue contaminado escorrendo lentamente da superfície da pele. O golpe lua cheia de Orthorin fora brutalmente selvagem. Oden considerava seu corpo incrivelmente resistente, mas aquele golpe quase o deixou inconsciente. Se não fosse por mergulhar no mar e engolir vários goles de água salgada que o despertaram bruscamente, ele poderia ter perdido a consciência completamente. Sacudindo a água dos cabelos, a respiração de Oden foi se acalmando aos poucos. Endireitando as costas, ele ficou de pé sobre os destroços e fixou o olhar em Orthorin, que pairava no céu como um deus do trovão. Observando, Orthorin ergueu uma sobrancelha. Resistência impressionante. Você ainda consegue se manter firme depois disso? Para ser justo, embora o físico de Oden não se comparasse ao de monstros como Orthorin ou Charlotte Linlin, ainda era notável. Chamá-lo de pequeno monstro não seria errado. Parece que você me subestimou, disse Oden, respirando fundo. Com isso, uma onda avassaladora de Aki se concentrou na lâmina Ema que ele segurava. Ao mesmo tempo, ele embainhou Ami no Abaquiri, liberando a outra mão para segurar firmemente o cabo de Ema. Naquele instante, o Aki que envolvia Ema ardeu com ainda mais intensidade, como se a própria espada pudesse pegar fogo. O espírito, a energia e a vontade de Oden se alinharam em completa concentração. Seus olhos se fixaram em Orthorin, e uma intenção assassina penetrante surgiu, envolvendo o homem como o olhar de um predador que fixa sua presa. Ao perceber aquela intenção perigosa, a expressão antes despreocupada de Orthorin endureceu, tornando-se tensa. Kozuki Ito riu. Oden murmurou baixinho, abrindo ligeiramente as pernas, embora seu corpo permanecesse imóvel. Uma aura intensa começou a circular ao seu redor, ganhando força. Conforme se concentrava em seus olhos, ele se moveu. Seu pulso girou, a lâmina reluziu, um clarão de luz fria refletiu nos olhos de Orthorin, forçando-o a semicerrá-los instintivamente. Naquele instante fugaz, Oden rugiu. Curi. Uma aura feroz emanou de seu corpo enquanto sua figura cruzava o céu como um meteoro, em direção a Orthorin. O Ema em sua mão parecia arder com vida, o Aki intangível solidificando-se em uma chama abrasadora e violenta que rasgou o ar. O ataque foi incrivelmente rápido. Antes mesmo que Orthorin pudesse relaxar completamente a testa, Oden já estava sobre ele. Sem hesitar, relâmpagos crepitaram sobre o corpo de Orthorin, e sua figura desapareceu de vista, reaparecendo a uma dúzia de metros de distância no ar. Nem pense em se esquivar. Kozuki Oden parecia completamente impassível, seu espírito e foco aguçados em um único ponto. Combinado com seu Aki da observação, ele previu o próximo instante com clareza. No exato momento em que a figura de Orthorin surgiu a mais de 10 metros de distância, Oden já o havia localizado. Meros 10 metros não significavam nada para um guerreiro de elite, especialmente para um espadachim. Naquele instante, Ema finalmente atacou. Foi como se o próprio mundo mudasse de cor. Um golpe feroz e cortante transcendeu o tempo e o espaço, surgindo diante de Orthorin. Se pudéssemos desacelerar o momento, as pupilas de Orthorin se contraíram bruscamente. Uma surpresa relampejou nelas, espanto diante da força estranha e avassaladora do ataque, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, substituída por um brilho de excitação descontrolada. Um instante depois, o corpo de Orthorin foi engolfado pelo arco ofuscante da lâmina, tendo jatos de sangue espalhando-se pelo ar. Contudo, o brilho da espada durou apenas um instante antes de desaparecer por completo. Quando a luz desapareceu, Orthorin ainda pairava no ar, mas o sangue era real. Do ombro até as costelas, havia um corte de 30 centímetros, profundo o suficiente para expor o osso, com sangue jorrando livremente da ferida. Ao passar a mão sobre ele, os lábios de Orthorin se curvaram num sorriso irônico. Um leve sorriso maníaco se espalhou pelo seu rosto. Este é o tipo de poder que almejo. Este é o tipo de dor que desejo. Somente um golpe como esse é digno do meu sangue. Kozuki Oden, reconheço sua lâmina. Para retribuir esse esforço, lutarei contra você com tudo que tenho.
Assim que suas palavras foram proferidas, o céu irrompeu em um estrondo profundo e retumbante, um som que parecia ecoar a própria vontade dele. Naquele instante, relâmpagos irromperam violentamente do corpo de Orthorin, cobrindo-o completamente com arcos cegantes. Armadura de liberação de relâmpago. Orthorin rosnou baixinho. Uma energia elétrica envolveu todo o seu corpo, despertando cada fibra do seu ser. A ferida que sangrava abundantemente começou a cicatrizar sob a influência do Rokushiki, e o sangue derramado foi reabsorvido por seu corpo. Entretanto, Kozuki Oden havia pousado mais uma vez nos destroços de um navio destruído. No instante em que o trovão ribombou, todos os pelos de seu corpo se eriçaram. Uma sensação sufocante de perigo o dominou. Ele conhecia aquele sentimento. Era a intenção assassina de Orthorin. Sem qualquer aviso, os olhos de Orthorin arderam de excitação e sede de sangue. Ele pisou com força, ondas de choque irrompendo pelo ar. Então, como uma fera selvagem, mergulhou em linha reta selvagem desenfreado, um ataque vertical direto contra Kozuki Oden. Enquanto Orthorin despencava em sua direção, o ema de Oden se intensificou novamente, envolto em um haki feroz e furioso. Contudo, desta vez, sua intensidade era mais fraca do que antes. O golpe anterior, que havia reunido todo o seu espírito e vontade, claramente o havia exaurido. Mesmo assim, sem hesitar, Oden brandiu sua espada novamente. Ele podia ver claramente, o vice-almirante Ben Orthorin, o chamado Touro do Céu, não tinha intenção de se esquivar. Pelo contrário, seus olhos brilhavam de expectativa, como se ele acolhesse a dor que estava por vir. A lâmina de ema cortou a armadura relâmpago de Orthorin. O aço frio perfurou sua carne, e um lampejo de dor curvou os lábios de Orthorin em um sorriso. Era essa sensação que ele buscava. Ele não se deu ao trabalho de se defender. Cada vestígio de seu haki havia se concentrado em seus braços. No instante em que ema cortou sua pele, o cotovelo de Orthorin, carregado de força explosiva, atingiu o peito de Oden em cheio. Mas ao contrário da agressividade imprudente de Orthorin, Oden lutava com controle. Enquanto brandia sua espada, seu braço livre cruzava o torso, revestido com haki do conquistador para a defesa. Ele pretendia bloquear. No entanto, o golpe de Orthorin com toda a sua força superou todas as expectativas. Quando a cotovelada atingiu o braço de Oden, ele sentiu uma pressão esmagadora e imparável explodir por todo o seu corpo. Seus músculos cederam. Os ossos do seu braço estalaram. Seu peito cedeu com o impacto, as costelas pressionando dolorosamente seus pulmões e expulsando o ar de seu corpo. Sob seus pés, o navio naufragado estremeceu e se despedaçou. Em meio ao trovão ensurdecedor, ecoou o rugido de Orthorin. Parafuso de cotovelo. No instante seguinte, Oden sentiu o mundo congelar ao seu redor. Então veio a ilusão de afundar no mar novamente, mas durou apenas um momento antes que o poder explosivo de Orthorin irrompesse mais uma vez. A água do mar se partiu violentamente, ondas de choque comprimindo tudo ao redor. A área não ficava longe da ilha, e a água não era profunda. Conforme as ondas se projetavam para fora, a areia e as rochas do fundo do mar ficavam expostas. Então, o corpo de Kozuki Oden caiu como um meteoro, atingindo o fundo do mar com uma força devastadora. O tremor resultante fez a água deslocada jorrar para o alto, caindo de volta sobre o oceano com um estrondo. Capítulo 211. Na costa deserta da ilha, Aramaki arrastou-se para fora das ondas revoltas, com uma aparência completamente desgrenhada. Seu nariz estava quebrado e uma mistura de sangue e água do mar escorria pelo seu rosto, dando-lhe uma aparência grotesca. Ainda assim, o fato de ele ter levado um soco direto de Orthorin e conseguido rastejar de volta do mar era prova suficiente de que mesmo sem uma Akuma no Mi, sua força não era algo a se desprezar. Maldito desgraçado. Eu já disse que não sou um pirata. Aramaki praguejou baixinho enquanto se esforçava para se levantar na areia. Então, um trovão distante chamou sua atenção. Ele se virou rapidamente na direção do som e viu a figura selvagem de Orthorin descendo do céu, enquanto sobre os destroços de um navio destruído estava Kozuki Oden, como um guerreiro determinado a desembainhar sua espada mesmo com o mundo desmoronando ao seu redor. Num piscar de olhos, a figura de Oden foi engolida pela presença avassaladora de Orthorin. Daquela distância, Aramaki não conseguiu distinguir os detalhes, mas o que se seguiu deixou sem palavras. O próprio mar se abriu, formando um abismo imenso que chegava até o fundo do oceano. Tanto Kozuki Oden quanto Orthorin desapareceram nas profundezas daquele abismo. Ele atravessou o oceano com um soco. Aramaki engoliu em seco, atônito. Instintivamente, ele tocou no nariz quebrado e de repente percebeu. Orthorin nem sequer estava falando sério com ele. Aquele soco tinha sido contido. Ele planejava confrontar Orthorin e exigir uma explicação, mas essa ideia evaporou imediatamente. Um após o outro, são todos monstros. É não, obrigada. Acho que a Mori no Mi e eu simplesmente não fomos feitos um para o outro. Ao recobrar os sentidos, Aramaki se virou e começou a caminhar em direção ao interior da ilha. Mas enquanto caminhava, seus pensamentos não paravam de correr. Será que os fuzileiros navais são mesmo tão fortes assim? Será que eu deveria me juntar a eles? Com o poder deles ao meu lado, e o meu próprio, eu realmente poderia me tornar alguém acima dos demais. Ele nunca cogitara se alistar nos fuzileiros navais. Acreditava que poderia viver muito bem sozinho. Talvez não se comparasse a monstros como Orthorin, mas no novo mundo não havia muitos que pudessem intimidá-lo. Mas hoje, aquele único soco de Orthorin parece ter despertado algo nele, um desejo crescente de se alistar na marinha. Enfrentar um monstro como esse é aterrorizante, mas tê-lo como aliado é reconfortante. E os fuzileiros navais têm muitos outros monstros como ele. Afinal, a marinha é a maior potência destes mares. Se eu me juntasse a eles, subisse na hierarquia, talvez até chegasse a Mary Geoise. Quem sabe? Se eu jogasse bem as minhas cartas, poderia até me tornar um verdadeiro nobre algum dia. Só de pensar nisso, o coração de Aramaki disparou. Orthorin, no entanto, não dava a mínima para Aramaki. Ele não tinha a menor intenção de lhe dar atenção. Agora, nas profundezas do mar, Orthorin estava de pé no leito marinho, encarando Kozuki Oden meio enterrado na areia e nas pedras devido à força de seu golpe. Mais precisamente, apenas as pernas de Oden estavam visíveis. O resto do seu corpo estava quase completamente enterrado no fundo do mar. Acabou? Orthorin não se deu ao trabalho de atacar novamente.
Simplesmente ficou parado, fazendo a pergunta calmamente. Como se em resposta, as pernas de Kozuki Oden se contraíram fracamente, como se lutassem para se libertar do peso esmagador da areia. Mas após algumas tentativas débeis, elas pararam, suas forças finalmente esgotadas. Ao ver isso, Ortorin suspirou baixinho. Então, a dança termina aqui afinal. Que decepção. Eu realmente pensei que tinha encontrado uma verdadeira fera. Ele olhou em volta. A água do mar que havia sido expelida já estava voltando com força. Permanecer ali por mais tempo significaria ser engolido por ela. Como usuário de Akuma no Mi, Ortorin não tinha a menor intenção de experimentar essa sensação de impotência em primeira mão. Ele deu 2 passos à frente, agarrou o tornozelo de Kozuki Oden e o puxou da areia e do cascalho com a mesma facilidade com que se arranca um alho poró da terra. Só então Ortorin finalmente conseguiu ver claramente a condição do homem. O braço esquerdo que Oden usará para bloquear o ataque estava agora dobrado num ângulo antinatural, o osso irregular perfurando a carne dilacerada e exposto ao ar livre, uma fratura limpa. Seu peito estava parcialmente afundado, com várias costelas provavelmente quebradas. 2 filetes escuros de sangue escorriam de suas narinas. Seus olhos estavam revirados. Ele estava completamente inconsciente. A verdade era que o combate naval havia limitado severamente a força de Kozuki Oden. O espaço confinado dos destroços restringia seus movimentos. Se ele tivesse enfrentado o raio de cotovelo de Ortorin em terra firme, em uma ilha ou em mar aberto, teria tido espaço suficiente para manobrar e não teria sido forçado a receber o ataque de frente. Se esse tivesse sido o caso, o resultado da luta poderia ter sido diferente. Talvez ele pudesse ter lutado um pouco mais, proporcionando a Ortorin uma luta mais emocionante. Mas infelizmente nos estreitos destroços do navio, ele não tinha espaço para se esquivar. Foi forçado a enfrentar o golpe de Ortorin em cheio. Naquele momento, Oden provavelmente pretendia apostar tudo em uma única troca de golpes, enfrentar Ortorin de frente. Como Ortorin não fez nenhum esforço para se defender ou esquivar, avançando diretamente, Oden deve ter acreditado que, se conseguisse suportar o Juryu-Baku de Ortorin com toda a sua força, seu próprio Ema, por sua vez, infligiria um ferimento devastador. Talvez a maré da batalha pudesse ter pendido a seu favor, mas tais esperanças não passavam de ilusões. Nesse vasto mar, havia poucos que conseguiam suportar o ataque total de Ortorin de frente, mas Kozuki Oden não era um deles. Segurando Oden firmemente, Ortorin alçou o voo do fundo do mar, planando para cima e para fora da cratera profunda na superfície do oceano. Ele pousou sem esforço no navio almirante dos piratas do Barba Branca. O convés estava repleto de tripulantes caídos, vítimas do choque anterior de Aki do Conquistador. Um enorme buraco se abria nas tábuas, onde Josué havia sido arremessado momentos antes. Agora, só havia silêncio. Talvez ele tivesse caído no mar, mas Ortorin tinha pouco interesse em Josué. Com um movimento displicente, ele jogou o corpo inerte de Kozuki Oden no convés. Olhando em volta, ele se sentiu um pouco perdido. Antes da luta, tudo era motivado puramente por interesse. Mas agora que havia terminado, como exatamente ele deveria terminar aquilo? Deixá-los em paz não seria ir contra a justiça da marinha? Afinal, não importa como se veja, eles ainda são piratas, não são? Mas se eu os levar para trabalhar nas minas? Tiki, o almirante Sengoku já me avisou várias vezes para não mexer com os piratas do Barba Branca. Se eu arrastar o capitão da 2ª divisão e o capitão da 3ª divisão para cavar minas, ou pior, mandá-los para Impel Down, com a personalidade do Barba Branca, ele jamais deixaria isso passar. No auge da sua capacidade atual, ele poderia realmente afundar Marineford no fundo do mar. Ortorin esfregou o queixo, parecendo ligeiramente preocupado. Pensando um pouco ainda incerto, tirou um Dendemushi do bolso e discou. Momentos depois, a chamada completou. A voz calorosa e serena do almirante Sengoku soou do outro lado da linha, com um toque de humor. Ortorin, ouvi dizer que você está de férias com Gion. Relaxando, é? Almirante, que coisa engraçada. Acidentalmente derrubei Kozuki Oden e Josué dos piratas do Barba Branca. Como devo lidar com isso? Devo enviá-los para o quartel-general? Perguntou Ortorin, parecendo um pouco envergonhado. O outro lado da linha ficou em silêncio. O riso de Sengoku se dissipou, substituído por uma pausa pesada. Percebendo a tensão, Ortorin acrescentou rapidamente. Ah, é verdade, também tem o leão mão de sangue Ringal. Ele deve ficar bem, não é? Antes mesmo que ele pudesse terminar, a voz furiosa de Sengoku explodiu pelo receptor. Seu idiota! Quantas vezes eu já te disse, se os piratas do Barba Branca não nos provocarem, não os provoque. Você não levou nenhuma palavra a sério, não é? Não, almirante, escute. Eu só queria pegar um pouco do saque deles, só isso. Todo mundo diz que o capitão da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca é incrivelmente forte, então pensei em testá-lo um pouco, trocar uns golpes e depois ficar tudo certo. Sem problemas, né? Mas quando a coisa esquentou, não consegui me conter. Acabei nocauteando ele. O outro, acho que o joguei no mar. Espera aí, não me diga que ele se afogou? Ele está debaixo d'água há séculos. Ao perceber subitamente o que aquilo poderia significar, Ortorin correu até um pirata subordinado inconsciente, agachou-se e lhe deu vários tapas fortes no rosto. Quando o pirata recobrou a consciência, Ortorin gritou. Você sabe nadar, não é? Entre na água e veja. Seu capitão Josué provavelmente já bebeu metade do oceano, mais um pouco e ele está perdido. Vá resgatá-lo. O pirata piscou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Mas, no instante em que ouviu o nome de Josué, mergulhou direto no mar para resgatá-lo. Antes que Ortorin pudesse dizer mais alguma palavra a Sengoku, uma onda violenta irrompeu de debaixo das águas. Ele recuou enquanto uma torrente de água se chocava contra o casco do navio, despedaçando-o. Kairyu e Ponzioi. Ortorin murmurou reconhecendo instantaneamente a técnica. E de fato, em meio ao mar revolto, um tritão emergiu, carregando o inconsciente Josué nos ombros e encarando Ortorin com pura fúria. Aquele tritão era ninguém menos que o capitão da 8ª divisão dos piratas do Barba Branca, o tritão Namor. Ortorin apenas lhe lançou um olhar de relance, depois voltou a olhar para o horizonte distante. Falando baixinho no Dendemushi, disse, ó céus, almirante, parece que não teremos que nos preocupar em limpar essa bagunça nós mesmos. Alguém muito mais qualificado acaba de chegar. Barba Branca? O tom de voz de Sengoku tornou-se pesado. Na extremidade do mar, um enorme navio de guerra pirata avançava, cortando as ondas como uma baleia branca. Era o navio almirante dos piratas do Barba Branca, o Moby Dick. Nunca pensei que realmente fosse encontrar o Barba Branca, disse Ortorin com uma risada fraca. Agora não é hora de arrumar briga com os piratas do Barba Branca. Não piore as coisas, Ortorin advertiu Sengoku com firmeza. Entendido, respondeu Ortorin. Então desconectou o Dendemushi. Fim do vídeo.
Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!